Deixa eu só começar assim. Cristina, você autoriza a gravação desses depoimentos para a gente usar no seu livro? Sim. Ok, podemos começar. Pode perguntar, pode falar, à vontade. Começa a gravar pronto, a pessoa trava. Diz que está gravando, pronto, travou. Realmente. Mas, Ana, deixa eu te falar. Então, esse livro vai ser um livro que vai ser específico sobre milagres. Então, o nome do livro, o que você acha do nome desse livro se chamar Milagre? Pode ser o milagre, pode ser milagres, pode ser Deus ainda faz milagres, Deus de milagres. Tem várias opções aí para a gente pensar enquanto a gente está escrevendo, até que Deus confie no nosso coração. É esse, né? É esse. A gente vai falar, vai tocar no seu coração e você vai dizer, é esse. É verdade, porque a primeira vez, lembra que foi profetizado que eu escreveria um livro, e foi até dito que a primeira vez, que não seria um livro muito grosso, seria um livro suave, fino, mas depois, outras vezes foram falados que depois viriam outros livros, então esse pode ser o primeiro de outros. Isso aí, amém. Eu vou colocar aqui algumas opções de títulos. Deus de milagres. E eu tenho, a segunda vez que a gente encontrar, eu vou trazer alguns esboçozinhos, alguma coisinha que eu tenho feito também. Hoje eu não trouxe. Isso, eu ia te perguntar, que você comentou comigo, né? Aí eu vou trazer para você, a gente ir tentando assim, né, de alguma forma. Porque, assim, se eu ficar, tipo assim, eu vou sentar aqui, eu vou escrever um livro, vou começar hoje. Sabe, assim, não vai sair nada. Eu tenho que ir na hora que eu estou falando com Deus, nos meus momentos com Ele, que vem, que Ele me dá cada palavra, eu vou na Bíblia e eu sinto que é Ele falando comigo, e eu sinto, né, muito forte que é Deus falando, é Ele me dando a palavra. Amém, amém. Mas isso funciona muito bem. Vontade. Isso funciona muito bem, né? É mais natural. E funciona comigo também. Muitas vezes eu não estou sentada no computador. Alguma coisa eu começo a pensar, eu estou orando e tal, e vem aquela ideia. Eu corro, gravo, se não estiver perto do computador, para não esquecer. Um minutinho, deixa eu atender aqui rapidinho. Alô? Estou bem, estou melhor. Eu estou aqui na empresa, estou numa reunião agora, posso falar com você depois? Depois eu te ligo, tá? Depois eu te ligo. Eu te ligo mais tarde. Não, eu tenho médico no final da tarde. Eu te ligo mais tarde à noite, tá? Beijo. Ele vai ficar ligando toda hora que eu conheço, você pensa? Então, na próxima reunião, eu vou pegar esses textos com você, que são ótimos, e a gente vai... O tema de cada texto, a gente vai encaixando dentro da história. Entendeu? Você está falando sobre um assunto, alguma coisa relacionada a Deus, então a gente vai sempre misturando essas informações. E à medida que eu for escrevendo, quando a gente tiver um avanço, metade do livro, aí eu mando para você, olha, Cris, está assim, o que você acha? Aí você vai ler, vai me dizer, não, gostei, esse é o caminho. Ou não, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. Não, esses textos que você mandou, eu gostei. É só um rascunho ali, é só um rascunho. Só as ideias ali. Isso mesmo. Essa foi a inspiração que eu peguei. E aí, a partir dali, eu vou desenvolver mais. E aí, com a sua história, que a gente vai começar a relembrar hoje, eu já vou ali no meio, colocando um pouco de você, da sua trajetória, do que você viveu, do seu relacionamento com Deus. E assim, acho muito interessante que depois daquele dia, mais 2 pessoas entraram em contato comigo para escrever exatamente assim. Eu não tenho tido procura, muito interessante. Tem muitos pastores que escrevem, ok? Mas muitas pessoas querendo relatar seu relacionamento com Deus, sua vida com Deus. Não é mais aquela coisa assim teológica, distante. Não, é a realidade
das pessoas que têm um relacionamento com Deus. Não é um pastor, não é um pregador, é alguém que tem uma vida com Deus, que tem uma experiência com Deus e quer contá-la. É muito legal, né? E se a gente for olhar para a Bíblia tem a parte teológica, as cartas de Paulo, né, que tem as doutrinas, né, que tem, ok. Mas se você olhar o Antigo Testamento, são relatos de histórias de pessoas que viveram com Deus. Conversamos isso hoje. Oi, Nós conversamos isso hoje, eu falei para ele, os heróis da fé, né? Heróis da fé. Falei para ele, começando por Abraão, Isaac e Jacó, né? Você vê que ele Isso está aí. do início ao fim da Bíblia, né? Se fala no Antigo Testamento, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Israel, né? Que Jacó é Israel. Então, a gente pode falar disso também, dos heróis da fé de hoje, que é você. Você é uma heroína da fé. Por quê? A premissa básica para um milagre acontecer é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem milagre. Sem fé não tem sobrenatural. A história de Moisés, de Elias, quando apareceu no monte, né, na transfiguração. E eu fico impressionada e admirada com a fé da minha mãe, porque eu tive com a médica essa semana, eu assustei que a médica falou, sua mãe pode dormir na porta mais. Aí claro, isso pode acontecer com qualquer um, né? Mas é porque ela infartou, né? Infartada, ela tinha, né? Que ela tinha procurado. Só que a gente ainda não fez os exames para fazer a comprovação. Eu falei para ela, mas você dá seu testemunho, eles vão pedir lá da Igreja Universal. Eles vão pedir os exames de antes e depois, né? Então eles fazem desse jeito. Lá em qualquer lugar que né? Você vai testemunhar, como você contar. Ela ainda não fez os exames, mas ela não quer fazer tratamento, não quer fazer nada, porque ela diz que está curada e pronto, é a fé dela, e assim, ela vive assim. Né? E quando foi isso? Foi um pouquinho antes do meu pai falecer, eu estava até viajando, eu estava na Europa, eu estava na Espanha, na França, e fiquei sabendo que ela tinha infartado, acabou com a minha viagem, eu quis voltar correndo. Imagina. E assim, ela fugiu do hospital. Isso foi em que ano? Foi agora, novembro, vai fazer um ano, né? Novembro de 2022. De 2022. Na verdade, eu viajei no meio de novembro, voltei no final de novembro. Quantos anos ela tem? Ela tem 73 anos. E ela acredita que está curada, assim, na cabecinha dela está curada. Ela infartou, foi internada. Aí ela fugiu do hospital, ela não quis. Ela fugiu do hospital. Depois do outro lado ali na obra ali, acho que já vou depois. Tá, vem cá, fala aqui um pouquinho pra Ana do que aconteceu com a sua avó enquanto eu viajei, que ela infartou. E aí você. Aí foi pro hospital e não queria ficar internada, queria ir embora pra casa de qualquer jeito. Infartada, né? O médico foi. Na verdade não tinha o diagnóstico exato, que ela tinha sido infarto, mas a chance era alta dela ter. Mas depois foi constatado. Ter tido um infarto, aí depois ficou comprovado. Mas no momento, era tipo assim, ela não podia ir para casa porque ela podia infartar a qualquer momento. Claro. Naquele momento ali que não sabia de muita coisa, já tinha essa visão do médico. E ela foi embora. É braba ela. É a fé que ela tem, né? Agora ela não quer fazer tratamento, ela tem uma neta que é médica, que está fazendo cirurgia cardíaca, Adriana, e ajudou comigo para cuidar dela, para levar no médico e tudo. Só que ela fala, não, aí eu chego lá ainda, quando eu chego lá que eu falo, mãezinha, você não pode. Tá bom, fica aqui. Obrigada, querida. Aí ela já fala para mim, por que você não desliga logo o computador? Você já vai? Desliga logo. Aí ela fala assim para mim, não, você não acredita, né? Mas eu já te falei que Jesus já me curou. Ela fala assim, ela fala que sentiu desentupir na artéria dela. Fez aquele negócio do... Fez os dois, eram dois valores separados, 1440 e 390. Já fiz. Ela diz que ela teve essa experiência de sentir que tinha sido curada. Ela diz, não, ela afirma que ela está curada, Eu creio, em nome de Jesus eu creio. Mas ela tá certa, né? É verdade. Ela é de Em nome fé, de Jesus, né? ela é de fé mesmo, mas
Aí você escuta os médicos te falar, não, ela está numa corda bamba. Ela fica lá sozinha, 73 anos dirigindo, ela pode dormir na corda mais. Aí Ela você dirige. aí você fica escutando isso, aí você fica... Ou seja, O carro dela é pequeno, não, é um carro grande. ela tem fé, mas assim, mas é para os filhos, né? Se preocupam. Por mais que eu falo para ela, mãezinha, um dia eu ainda vou ter essa fé que você tem, porque é impressionante. Mas essa é a fé que a gente deveria ter. Porque a Bíblia diz o quê? Quem duvida é como a onda do mar. É verdade. De um lado para o outro. Verdade. Não, eu sei que eu tenho muita fé. Até o Alex um dia falou isso para mim, eu não esqueço. Você tem Falou, para Cristina, você, você né? tem mais fé do que dinheiro. Deus está me falando que você tem mais fé do que dinheiro. O que você faz é porque realmente, eu começo Você vai pela coisa, fé. Eu vou pela fé. Mas assim, nessa questão de Quando se cuidar trata deles, dela, né? primeiro era meu pai. Coração de graças a filha, Deus, coração foi de mãe. Jesus. E agora ela, é porque eu me sinto na obrigação. E aí parece que eu estou... Que você está falhando. Entendeu? Eu estou Claro, descuidando. claro. Eu me sinto, assim, como é que eu posso dizer? Eu me sinto um pouco debilitada, sabe? Sem poder fazer algo que eu poderia fazer mais. Você está falhando mesmo, né? Como filha, eu deveria estar cuidando medicamente dela, né? E não estou cuidando porque ela não está deixando e eu estou permitindo, né? Mas a gente é filho. Sua mãe, pelo que você está falando, é uma pessoa lúcida, tem a vida dela, né? Ela tem as escolhas dela. Por mais difícil que seja, ela precisa ser respeitada. Né? Eu estava conversando essa semana com a minha cunhada sobre a minha sogra, que ela tinha um câncer de mama, câncer mesmo, um nódulo, tratou, só que ela tem muitas feridas nas pernas de erisipela e tal, então qualquer coisinha que ela abre aquela ferida novamente. E ela ficou um tempo que não melhorava. Então nós fomos pesquisar e o medicamento que ela estava tomando para tratar o câncer alterava as pernas, o equilíbrio das pernas. Então nos reunimos como família e decidimos suspender. Por quê? Ela fez 1 ano de medicamento. Depois disso, quando ela fez o outro exame, que ela foi fazer a ultra, não acharam o nódulo de jeito nenhum. O nódulo desapareceu. Aí ela falou, eu estou curada. Jesus me curou. Aí ela conta que ela viu que caiu uma gota de sangue sobre ela, enquanto ela estava em casa sozinha um dia à noite e tal. E ela já está curada. Mas os filhos, preocupados, aí ficam, de vez em quando faz exame de novo, vai no médico de novo. Essa semana eu falei, gente... É uma situação que deixa a gente, assim, refém ali. Refém. Não dizer que não tem fé, que o exame é um sofrimento. A mamografia, para a idade dela, gente, dá pena, ela quase chora. Porque eles querem achar o nódulo. Aí, para achar, aperta. E olha só, vocês creem, nós demos até culto de gratidão e ação de graças. A gente não deu culto e ação de graças? Ela não está curada? Para quem vai ficar submetendo ela a esse sofrimento? Para ficar acompanhando algo que nós estamos agindo contrário à fé. Verdade. Só que eu não sou a filha, sou a nora, para mim é mais fácil. Eles que são filhos ficam mais... Aí eu falei, gente... Não, mas aí, nesse caso, poxa, já fez o exame, já contestou. Então, mas a médica fica assim, tem que acompanhar. Se vocês estão procurando, vocês querem achar de novo, né? Nada se pra lá. O dela não, o dela é porque o exame que foi feito, 90% das artérias dela estava entupida, 90%. E essa é aquela que o médico ainda virou para mim e falou assim, e essa artéria é a principal, é aquela que se entupiu, matou, não tem, infartou, correu para o hospital, deu tempo, não dá tempo. Aí quer dizer assim, imagina se eu ouvir isso, ver isso no exame, ela saiu de lá com isso aqui tudo roxo, e quer dizer, e ela não queria acompanhar, não queria fazer tratamento, simples assim, tal, tô curada. Mas ela realmente tem que fazer parte também desse livro, porque ela viu nessa época minha da cura do rim, ela viu, né, Alex? Ela teve a visão de um rim fora do meu corpo, lá no meu quarto, onde a gente sempre que vai lá em casa orar, ela fala, vou morar aqui. Ela pede para Alex, vou morar aqui com ela, porque foi aqui que eu tive a visão do rim dela, fora do corpo. Assim, um rim novinho que Jesus deu para ela. Que coisa linda, gente. Todo assim, vermelhinho, todo assim, bem vermelhinho, como se tivesse todos com sangue, né, a volta, né? Um rim novinho, ela falou. Um rim novinho. E ela fala, tanto
tanto é que lá na igrejinha dela, lá no sítio, tem um relato já. Ela mandou a sobrinha dela fazer um quadro, né, relatando o que aconteceu, ela mesma contando a história e colocou lá uma foto minha. Que legal! Bonitinha. Mas lá tem vários testemunhos, são vários, né, na igrejinha lá dela do sítio, são vários testemunhos. Se você estiver por lá, faz uns registros, umas fotos. Olha, gente, é uma família de fé. Por isso que você está falando de Abraão, Isaac e Jacó. É a família de fé. Qual é o nome da sua mãe? E o nome dela é complicado, é Ermengarda Jordão Costa. Ermengarda Cristina. Quem mais? Teve o anterior a ela? Sua avó, era uma mulher de fé? Vamos botar a gente aí nessa história, porque olha que história linda, é uma família de fé. É verdade. E assim, e lá tem vários relatos, nossa, vários testemunhos, né, Alex? Lá na igrejinha. São Você vários já esteve lá, Alex? Mas assim, agora para... Ela fez um memorial, né? Ele ia muito. Hã? Ela fez um memorial, né? Ficou muito bonitinho. E assim, quem também pode falar um pouco sobre mim, por me conhecer esse tempo todo, sobre a minha fé, sobre algumas coisas que já aconteceram, alguns milagres que eu já vivi, ele também pode. Com certeza. Vamos precisar do seu testemunho também, Alex. Só me lembrando. Lembra? Não consegue não, Alex? Lembrar? Você não consegue lembrar o que eu acabei de falar Não tem para você? problema. Eu foco, hein, Alex? Eu vou te perguntando e você vai respondendo. Tá. Bom? Mas a Nós vamos Cristina de marcar fé. um dia. Houve um tempo de uma crise teve no mundo e Deus sustentou ela em empresa. Enquanto muitas empresas estavam quebrando, né? Deus estava guardando ela. Amém. Foram 7 anos de seca. Uau. 7 anos de seca mesmo, sequidão. E aí a gente foi para a área naval e vive até hoje na área offshore, né? E Deus sustentando. Vocês não eram dessa área? Não, nós éramos, mas quando a crise naval veio, não teve aquela época da Lava Jato? Sim, Quebrou, fechou tudo. Fechou tudo. Muitas empresas, né? Que a gente trabalhava para muitas Quebrou o empresas. Comperd, todo mundo que estava ali no Comperd quebrando. Foi muito triste, né, gente? Por isso que eu falo, ela é de fé mesmo. Foi muito triste. Ô, Ana, deixa eu te falar, você toma café com açúcar ou adoçante? Sem açúcar e sem adoçante. Puro mesmo. Tirou o açúcar. É propósito. Tá certo. É uma prova. Mas não sabe, precisa. Obrigada, querida. Sem açúcar e sem adoçante. Foi você com açúcar, Alex? Tem pouquinho, eu também tomo um pouquinho de açúcar agora, estou um pouco. Ela fala que eu estou light agora. Mas que você sabe que pegar o açúcar para você. Minha rainha de salada, todo mundo café na xícara dessa. Você sabe que foi realmente uma vida inteira de fé. Obrigado. Uma vida inteira de fé. Porque na área naval, nessa época da Lava Jato, quebrou tudo, foi muita gente que ficou devendo. Claro que a gente já não está mais falando ali, a gente pode desligar aqui, deixar ela refrescando mais do que isso. Mais um ambiente fechado, mas a energia dá também. Foram muita gente, né? Então, o que aconteceu nessa época? A gente trabalhava nos estaleiros, a gente trabalhava nos extremos do país, Nordeste e Sul, né? Santa Catarina. Então, eram muitos funcionários, a gente tinha mais de 500 funcionários. Foi quando quebrou a área naval. Todos os estaleiros fecharam,
assim, o pessoal foi embora, né? O pessoal foi embora, muitos foram embora do Brasil e ficaram devendo, né? Então foi muito dinheiro, assim, sabe, uma dívida muito grande. Aí na época eu pedi muito a Deus, né? E aí eu vendi um imóvel e paguei os funcionários e assim. E você ainda foi fiel aos funcionários, né? E com certeza, e continuei na fé e na perseverança, entendeu? E até hoje a gente está essa fé aí. Amém. Olha ele aí. Eu tenho aqui que eu trago para os funcionários. Eu estava procurando aqui uma revista para te mostrar. Ah, sim, eu tenho anotado aqui. Você falou da revista. Não tem lá embaixo, não? Quer correr lá embaixo? Revista Absolute? Está por aqui, por aqui. Em casa tem um monte. Enquanto eu vejo, eu posso. Lá embaixo, você acha que tem? Pode ser. Eu estava aqui esses dias. É? Não está na arca, não? Hã? Está na arca. Deixa eu ver se não tem. Olha a arca dela. Linda. Tava olhando. Esse tempo deixa a gente com alergia mesmo. Nossa, eu tava ótima. Ontem que começou essa história. É normal, né? Eu também verifico também. Aí fiquei muito mal. Tomei remédio hoje 2 vezes já. É. Mas eu estou declarando a minha cura. Eu sou curada dessa rinite. Não é minha. Em nome de Jesus, ela vai embora. Verdade. Em nome de Jesus. É verdade, em nome de Jesus. Pelas chagas de Cristo eu sou curada. Não sei se eu levei para casa. Aqui tem jornal aqui também. Esses dias o Wagner estava catando os jornais para colocar eu falei, Wagner, esse jornal está velho. Não, mãe, vê se não consegue achar um jornal desse. Aí os meninos falando, do outro lado do escritório, lá deve ter. Porque nessa época que a Carnaval bombava, nós fomos dados como referência na área naval, sabe, a Jota Costa. Então, a Jota Costa foi dada como referência na área naval. Na época, eu lembro que o vice-presidente do Banco Santander veio para o Brasil para me conhecer, trouxe presente para mim. Que legal. Era uma coisa assim, bem, os jornais sempre estavam atrás de mim para dar entrevista. Era uma fase boa. E você percebia o interesse maior pelo fato de você ser uma mulher à frente da empresa? Não sei, porque nós tínhamos vários estrangeiros querendo comprar a empresa. Tiveram os franceses que ficaram aqui ajudando a empresa. Depois eles me levaram para a França. Eles queriam que eu fizesse parte de um grupo com eles. Queriam comprar a Jota Costa. E era assim uma proposta absurdamente boa. E em alguns momentos eu acho que eu deixei passar essa bênção despercebido. Você acha? Não sei, alguns eu já tinha me convertido, então eu estava recém-convertido. O que eu acho? Ô, Elaine, aquela revista minha que ficava por aqui, você sabe dizer se tem alguma lá por baixo? Lá por cima? Tem alguma revista daquela por aí? Não, lá embaixo acho que não tem não. Vou perguntar seu carrinho. Pergunta se tem alguma lá atrás para mim. Tá. Acho que não tem não, acho que estou tudo lá para cá. Mas aí, o que acontece? Esses estrangeiros, eles queriam que eu continuasse com eles no grupo deles, né? Eles queriam comprar a empresa. E queriam que eu fosse também para a França. Na época eles queriam que eu comprasse uma casa, que eu ficasse uma casa em Portugal, porque é o mesmo idioma meu. E ali eu estava perto da França, né? Então, foi assim uma proposta realmente tentadora. E na época foi dito para mim que em pouco tempo eu veria a glória de Deus sobre a minha vida. Mas assim, eu fiquei pensando, porque estava
tão bom o mercado financeiro da área naval. Ike Batista seria o homem mais rico do mundo. Nós estávamos fechando o contrato com o Ike Batista, com o SX. Enfim, a gente estava com obra nos extremos do país. Era muita coisa. Então, o que eu imaginei? Eu falo isso hoje para o Wagner, eu falo, meu Deus, em que parte que eu perdi? Por que eu não fiz esse negócio? Ele falou, não, mãe, você não deve pensar assim. Eu sempre falei isso. Na época você tinha previsão até de faturar até mais no ano seguinte, né? Mas era realmente muito dinheiro, mas, enfim. Só sei que eu não aceitei e tudo mais, aí 1 ano e meio depois o país quebrou. Mas exigiria também muitas mudanças na sua vida pessoal, né? Quem sabe onde você estaria? Verdade. Nem tudo... Que reluz é ouro. A gente não pode cair na ilusão, gente. Dinheiro para Deus é a coisa mais fácil do mundo. Verdade. Não, é verdade. Eu creio que mas a gente se ilude às vezes. Por um segundo a gente... Nossa! É verdade. Não, mas sabe por quê? Às vezes Deus nos tira de situações. Mas sabe por quê que eu penso? Por que eu não fiz isso? Em que momento que eu posso ter perdido essa bênção? Porque Deus ia ter me livrado de muito... Porque é um desgaste muito grande você entrar em dívidas, porque foi muito dinheiro que eles ficaram me devendo. Então, foi uma avalanche de dívidas, entendeu? Para uma empresa que era completamente sanada. Uma mudança muito brusca, né? Então, isso chegou a me adoecer. Foi na época que veio a doença junto. O inimigo veio para me devorar mesmo. E engraçado que foi logo depois que eu me converti, assim, um tempo depois. Mas... Eu acho que foi uma prova ali. A vida do crente assim, é uma prova. Eu fui provada mesmo. E foi até dali porque o diabo vem nos devorar, vem. Mas ele só nos toca naquilo que o Senhor nos permite. E ele nos permite porque uma coisa é fato, Cristina. E a gente não pode fugir disso. A gente olha para a Bíblia e a gente vê. A gente é refinado pelo fogo. A gente não é refinado de outra maneira. Então, a fé só é provada e fortalecida na adversidade. É verdade. Não tem. Assim, aí é que a gente vai entender quando a Bíblia diz que a leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Enquanto a gente está vivendo, é terrível. A gente vai morrer, a gente não vai aguentar. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? É doença, é problema, é diversidade, não gostar do outro, é tudo quebrando. Parece que você não vai ter fim aquele sofrimento. Mas depois que passa, e você percebe o quanto você está mais perto de Deus, o quanto você ouve a voz de Deus, o quanto você desenvolveu a sensibilidade no seu espírito, e você está no centro da vontade de Deus, aí é leve. É leve. O que você passa, porque se você não tivesse passado, não se engane, você não estaria nessa posição. Não estaria, a gente não estaria. Já está aí de pé, né? Não, e o que ocorre? Eu acho que foi realmente uma aprovação, porque veio toda essa avalanche e minha mãe sentiu isso no púlpito. Ela disse que ela ela sentiu. Você já sabe dessa história dela que ela já contou? Do meu cabelo, ela disse que viu, ela disse que passava assim a mão no rosto e sentia um bolo de cabelo meu, que ela sentiu que tinha um... e que os cabelos dela arrepiavam todo. Que alguém tinha feito alguma coisa. Uma coisa para mim. E assim, a gente sabe que também a pior inveja sobre Israel não é encantamento, mas assim, a gente sabe que também até a inveja é uma porcaria de uma macumba. E aí, o que acontece? Ela veio imediatamente para cá, que ela ficava muito também nessa época, ela veio para cá. E a gente começou a orar e buscar, e logo em seguida já tinha começado essa crise na área naval, e aí veio descobrir esse problema. Ou seja, se eu tivesse vendido, de repente, eu tinha pego muito dinheiro, tinha me ido embora para a Europa e tudo mais, e até passar despercebido esse problema, eu não ia ver, eu não ia me ligar, eu não ia ficar naquela ligação que eu estava. Isso, então, é isso. Talvez aí é que eu perdesse. A gente só vai pro monte, vai pra hora que jejum quando a coisa aperta, gente. Não, mas eu vou te falar. Depois a gente pega o gosto.
eu tenho uma comunhão com Deus na minha vida, que eu falei para ele, eu não consigo. O que eu te falei aqui hoje? Sobre que quando eu chego em casa, o que eu faço? Então, porque você já passou, você já foi provada. É. A gente não fica sendo provada a vida toda. Glória a Deus, porque você foi provada e aprovada. Se a gente fica repetindo, porque a gente... Mas você foi provada, você foi aprovada, e aí você descobriu que não tem lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Agora você não precisa mais viver o que você viveu. Você vai espontaneamente, com paixão no seu coração, com ardor, com clamor. Gente, a gente vive isso. Eu tenho vivido isso na minha vida. É verdade. Deus permitiu uma situação, uma circunstância difícil, porque eu estava permitindo que as circunstâncias me distanciassem da presença dele. Não por nada assim demais, não, mas o simples fato de você não estar como uma posição que você estava, de buscar o Senhor, de estar na presença dele, de considerar que aquilo é a coisa mais importante da sua vida, Deus não negocia isso, não. Ele fala, volta pra cá, minha filha. Eu glorifico, Senhor, tudo que ele permitiu na minha vida, porque, gente, não tem nada melhor do que a presença do Senhor. Não tem nada que se compare, né? Gente, a glória de Deus não se compara a nada desse mundo, tem uma riqueza. Não, é verdade, é isso mesmo. E aí, às vezes, eu penso, né, porque eu podia ter, sei lá, por algum momento eu podia ter saído do foco daquela época. Não tenha dúvida. Podia, é verdade. E o dinheiro, você poderia pegar muito dinheiro, se não tivesse a visão, gasta tudo, vai embora. Mas não é isso não, Alex, porque isso aí não, porque eu já estava ganhando muito dinheiro naquela época. Eu ganhava não é o muito dinheiro não. Não era isso, E muito pelo contrário, eu fui convertida, eu me voltei para Deus exatamente quando eu estava ganhando mais dinheiro e quando eu estava melhor na minha vida. Mais jovem, mais bonita, mais, entendeu? Separada. Se eu tivesse que me perder, eu tinha me perdido lá. O negócio era, podia sair do foco, podia ter... Porque Deus tinha mais para você. Queria exatamente. mais intimidade, mais entrega, mais rendição. Exatamente. Porque, gente, esse nível de fé não é todo mundo que vive. Nem a gente está na igreja antes, a gente que é pastor. É verdade. É diferente. Até olha para a gente assim e acha estranho, né? É verdade. Não é? É isso mesmo. Quando eu nem era cristã ainda, eu tinha um amigo que toda vez falava isso para mim, que eu dizia ainda para ele assim, eu ainda vou ser cristã, e eu ainda vou... E olha, Paulo, eu falava para ele, não me esqueço disso, eu tenho certeza que eu ainda vou viver o sobrenatural de Deus. Ele dizia assim, Cristina, não sei por que você fala sempre isso, eu não era cristã. Quer dizer, eu já tinha aquela comunhão com Deus, porque eu já nasci em comunhão com Deus, mas eu não tinha aquela obediência, não era batizada. Aí ele falava assim para mim, você tem uma fé que eu nunca vi, eu conheço tantas esposas de pastores que nenhuma delas tem, acho que eu conheço, tem a metade da unção que você tem na sua vida. Olha, ele falava isso para mim, quer dizer, sim, porque eu gente. observava coisas que nem eu, né? Gente, pastor Felipe é um improvável. É um improvável. Tudo esquisito, tudo diferente, tudo fora grosseirão. tudo grosseiro, tudo... Fora da caixinha, Às tudo vezes não tem um pico de sabedoria. Meu Deus do céu, fica quietinho, pastor. Fala a beça. Você estava na live ontem que eu te vi lá. Eu falei, fala de Porque ainda falou comigo, eu creio, Falei, pastor, para de falar. Ele não aguenta, ele não se aguenta. Ele não se aguenta. Ele fala tudo. Ele fala. Ele fala tudo. O que é para ele falar e o que não é para ele falar. Ele fala Passa tudo. mal. E me diz uma Mas coisa, é você um sabe. homem escolhido por Deus. Escolhido a dedo. Escolhido aquele ali, escolhido, Que a obra eleito, que Deus separado. faz na vida daquele homem É é uma coisa incrível. incrível. E outra coisa, ele tem vitória em cima de toda traição, ele tem uma vitória enorme. Eu vou discutir com Deus. Para ele, puf, Você acha ele pro topo. que essa altura do campeonato a gente vai discutir com Deus, Não. tentar entender? Eu não estou entendendo nada. Não tem como. Toda vez que Não eu mexe vejo- nele, não. Deixa ele quieto. É isso mesmo. Aí me diz uma coisa, já que Isso é você uma tá bênção, gente. É uma sabendo, bênção. já que Isso é você uma está bênção. sabendo sobre essa situação da live de ontem, você sabe afinal o Não que sei. aconteceu com o Janderson? Ninguém sabe. Não sei. O que deu naquele maluco? Não sei. Porque ele é muito maluco, Cristina, né? eu sei que eu fiquei assim, ó. Gente, eu não entendi nada. Pastor lá em Israel, ele Poxa, nem esperou. Foi voltar, um feio. negócio feio. Não sei o que foi, mas não importa o que tenha sido. Isso pegou muito mal. Porque até uma amiga minha falou assim, já pensou se ele não volta? Porque tinha chance de não voltar. Tá uma bomba, acontece alguma coisa, ele nem esperou. É verdade. Não falou nada, tipo assim, ó, os pastores estão lá, né?
Não falou nada hora nenhuma. Não sei o que aconteceu. Ele só falou que o filho dele se encerrava ali na Lagoinha, no Zona Sul. Agradeceu, tipo, pum. E no outro dia nada. tinha lá no Instagram dele, lá com o Thiago, aquele ator da Globo, menina. Não vi. Aquele ator da Globo, que até é amigo do meu amigo lá de Fernando de Noronha, que diz que ele é... Não sei. Eu fiquei até com medo dele ter sido chamado para Alphaville, né? Falei, não, gente, misericórdia. Ele não vai para Alphaville, não. Mas o Alphaville tá o André lá, né? O É. Fernandes, né? Então, fiquei com medo, né? Falei, já Ele pensou? se vender também. É. né? Família é o quê? É, Lagoinha e Alphaville. Mas, assim, não sei. Falo com eles, com a esposa dele sempre, porque nós estamos diagramando o livro dela. Só a parte de diagramação. O texto não foi com a gente, não. Quem? A esposa do pastor Janderson, a Raíssa. A gente está diagramando o livro dela. Então, eu falo com ela quase todo dia. Mas, assim, Sério? Não tocou no assunto? toca no assunto, não sei, não tenho intimidade com eles. Só conheci ele de pregação mesmo. Há pouco tempo ele entrou em contato pedindo para diagramar o livro dele. A gente está diagramando o livro dela. Não faço a menor ideia. Estão fazendo culto na casa deles. Domingo, 18 horas, na hora do culto. Mas na casa deles, aonde que eles estão? Na Barra? Por lá, acho que é por lá. Parece ou um quintal, um lugar assim, um condomínio, não sei. Estão fazendo lá. Mas ele morava na Barra? Eu não sei. Ou na Zona Sul? Não sei. Não sei. Eu sei que ninguém sabe nada, ninguém fala nada. Ninguém fala nada, ninguém entendeu nada. O que tem por trás eu não sei, porque eu não tenho, né, esse nível de acesso. Olha só, esse aqui, ó. Ele é muito triste. amigo desse meu amigo aqui, ó. Sim, sei quem O é. nome dele é esse aqui, ó. Sei. É Tiago Martins. Thiago Tiago Martins. Todo mundo diz que ele é irmão gêmeo do Pedrinho, esse meu amigo. Aí eles fazem sempre vídeos lá em Fernando de Noronha e o Pedrinho me manda. Que dizem que são clones. O Pedrinho realmente parece muito com ele. E aí o Janderson postou na semana passada. Não vi. Parabéns, amigo, seu filme, não sei o que lá, vai estrear, tá lindo. E passou um trailer do filme, porque o Thiago Martins, ele não é. Tá bom, se não achar, não tem problema não. Esse café tá frio ou tá quente? Tá frio. Tá frio? Elaine, você fez café lá? Não. Esse café aqui já tava meio frio, tadinho. Então tem café frio pra menina, né? Não, amor, pra mim tava bom. Tá bom? Porque café pra mim é só acordar. Joga esse fora, Sem então açúcar faz o não tem quentinho. graça. Tá, toma aqui, ó. Obrigada, querida. Faz pra mim, por favor. Mais rapidinho, por favor, antes de você. Aí, Ana, deixa eu te falar. Aí, ele não é cristão, esse cara, o Thiago Martins, eu já cansei de ver ele assim lá pelo Leblon nas noitadas, assim, amigos que contam, né? Enfim, eu também não entendi, porque puxa para um pastor postar filme que também não é evangélico. Não sei. Achei isso meio esquisito. Eu sei que pelo que a gente só sabe o que está sendo visto. E Né? ele é uma bênção. Né? Uma bênção, pregava Ele muito é uma bem. bênção. Não conheço, não Ele sei é uma absolutamente bênção. nada. Ele chegou a ser diretor do Carisma, menina. Foi diretor do Eu Carisma. só não estou entendendo. Aí ele achou. Você não é mole, não. Você é nota 1000. Obrigada. Seu Carlinhos. Obrigada, Carlinha. Amanhã eu trago outros para cá. Tem um monte lá. Aí, tá vendo? Isso aqui, ó. Eles colocaram exatamente falando sobre... Oi. Deixa eu atrapalhar só um minutinho só. O negócio da... Parada com esse livro. É, Isso aonde E o esse livro vai pastor- chegar? E o pastor Felipe, assim, é outra coisa que eu também quero muito, assim, eu não quero que esse livro tenha nenhum fim lucrativo, para mim, nenhum, sabe? Eu quero dar nas igrejas, dar para pastores, pregadores que às vezes precisam até arrecadar algum dinheiro quando vai pregar, pastores que não têm condição, né? Às vezes não tem nem o dinheiro. Quantos pastores vão pregar, às vezes não tem nem o dinheiro de uma passagem? Porque É você verdade. vai fazer a obra de Deus com dinheiro. Eu também sempre conversei isso, sempre falei isso, né? Fazer obra com dinheiro. É fácil.
não é fácil de jeito nenhum. Às vezes, tendo muito dinheiro, às vezes... Exatamente, não é fácil de fácil, jeito não. nenhum. Não é fácil de jeito nenhum. Pastor Felipe está aí provando que não é fácil. Ele é muito Tem perseguido, muita perseguição. Muita perseguição. Mas assim, mas ainda sem dinheiro, ainda é mais difícil, sabe? A aprovação é maior. E a gente vê pastores que às vezes não tem um carro, não tem nada, precisa até de um dia de passagem e não tem, entendeu? É verdade. E eu queria isso, eu queria que esse livro servisse para isso. Que legal. Entendeu? Para dar, porque quando eu comecei a J. Costa, eu lembro, eu nem era cristã ainda, mas eu comprava caixas e caixas de Bíblias e dava nos estaleiros, dava para os funcionários. Que legal. Então, cesta básica, a gente ia para dentro das favelas com o carro da empresa. Você não tinha uma conversão ao Evangelho, mas você já conhecia Deus, né? Eu não tinha uma obediência, era só que eu não tinha. O restante eu tinha tudo. Eu tinha uma comunhão com Deus que muitos crentes não tinham. E eu já tinha. Eu conversava com Deus, eu ia dirigindo daqui para Angra. Acho que eu já falei isso um pouquinho com você, da quantidade de livramentos que eu tive, que eu já dormia muito no volante, muito cansada. E assim, eu tinha muitos livramentos, muitos, incontáveis os livramentos que eu tive. Eu já era para ter morrido já há muitos anos. E eu vivia muitos milagres de livramentos que eu nem, sabe? E como era seu relacionamento com Deus? Da onde você com quantos anos você começou a perceber isso? Ou sempre foi uma coisa natural para você? Desde sempre, desde criança. Às vezes eu lembro com a minha família, eu ia em algum lugar, meu pai com a minha mãe, época de final de ano, que ele vinha para casa da minha avó, né? E às vezes eu ficava dentro do carro, sozinha, criança, eu tenho essas lembranças assim, sabe? São flashes. E eu sempre conversando com Deus, e às vezes me vinha muita vontade de ir no banheiro. Quando eu ia para o banheiro, me passar gilete no pulso, vinha aquela coisa na cabeça, que é coisa maligna mesmo, sabe? Aquela coisa de me cortar, vinha muito isso na minha cabeça, mas aí eu falava, não, por que isso? Né? O porquê disso? E aí eu conversava muito com Deus, sabe? Sempre eu falava muito com Deus, sempre. Minha mãe tem uma casa lá em Mangaratiba, e eu lembro que eu ficava na varandinha dessa casa, porque eu sempre gostei de conversar com Deus. Hoje a gente falou sobre isso também. Foi. Porque Deus, ele sempre ficava com os discípulos muito tempo, mas tinha uma certa hora que ele dizia assim, vocês vão, que eu vou ficar mais um pouco, eu vou para o monte, eu vou orar, né? Ele sempre gostava de ficar um pouco isolado. Eu gosto disso, quando eu chego em casa, eu sair, ficar no meu canto, eu gosto muito assim de ficar ao ar livre, sabe? Porque eu acho que é nesse momento que a gente pode contemplar a natureza, as estrelas, sabe? Quando é a noite, né? A lua. Ali na minha casa, eu moro no 8º andar, então é alto, eu me sinto como se estivesse num monte. E atrás da minha casa é aquele parque da cidade. Então eu já tive várias experiências ali sozinha. Eu moro sozinha e eu fico muito em comunhão com Deus. Na época da Covid, nossa, foi a última experiência que eu tive assim muito forte. Muito forte, eu fui visitada pelo Espírito Santo. Uau. Foi muito Conta. gostoso, porque eu fiquei muito dentro de casa, orando muito, buscando. Porque quando a gente mais busca, quando a gente né? E quando a gente para de orar, eu sempre cobro isso com o Alex, que às vezes eu vejo que o Alex fica meio fora do propósito, sabe? Do foco. E quando a gente fica assim, no Covid foi muito, porque eu fiquei muito sozinha, eu ficava orando muito, conversando muito com ele. E aí teve um dia à noite que eu vi, menina, a coisa mais linda. Foi assim uma ave branca, mas era enorme, sabe? Era enorme. Ela vinha, sobrevoava assim na minha frente e desaparecia assim na minha frente, sabe? Ali atrás da minha casa, coisa mais linda. Foi muito perfeito. Muita coisa que eu já vivi. Assim. Uau, que benção, que lindo. Uma vez, quando eu me converti, eu estava orando de joelhos, dobrado. Ela tem outro apartamento que eu morava quando eu me converti, esse que mora meu filho agora, num apartamento menor. Eu estava orando de joelhos e eu perdi a noção do tempo ali orando, porque eu estava vivendo o primeiro amor, né?
Quando a gente vive o primeiro amor, tudo é mais intenso, né? E aí, eu fiquei ali, assim, de joelho, orando, sabe o que aconteceu? O meu espírito saiu do meu corpo e Deus me levou a lugares, para ver coisas que, tipo assim, vieram se cumprir depois de muitos anos, assim, sabe? Coisas que eu fiquei impactada. Quando eu voltei em mim, que eu vi, eu falei, caramba, eu já tinha perdido a noção do tempo que eu estava ali de joelho, orando, sabe? Isso é muito forte. A Bíblia diz, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas buscar de todo o vosso coração não é uma coisa que a gente faz 1 minuto quando acorda de manhã, 2 minutos antes de dormir, Senhor, abençoa meu Jesus, amém. Você não vai ter essas experiências. Então é por isso que às vezes muita gente não acredita. Às vezes, por isso que eu falo, pastores, líderes, pessoas, se você contava para ficar assim para você, sei, não vai dar crédito. Por quê? Porque às vezes estuda, mas não tem a intimidade, a comunhão. A comunhão com o Espírito Santo. A minha comunhão com Deus sempre foi assim. Eu ia daqui para Angra à noite, eu ia conversando, voltava conversando, chorando com Ele, na presença dEle, pedindo, agradecendo. Minha comunhão com Deus é assim, é constante e eficaz. Agora, só que tem uma coisa, sabe, Ana? Eu sinto que às vezes eu fico um pouco mais fria. Isso acontece, né, com pessoas, né? Isso é normal, né? Normal. Menina, às vezes eu falo, Jesus, quebra a maldição, Jesus, quebra. E a gente sente falta, né? Aí, o domingo, deu uma de maluca dentro de casa. Levantei, comecei a marchar, falei, Jesus, quebra a maldição, quebra. Eu não quero esfriamento, eu não quero desânimo, eu não quero, por conta desse negócio da minha mãe, que eu também oro muito, mas eu falo, eu tenho que confiar em Ti, tenho que entregar a Ti, descansar, eu não posso ficar em desespero, sabe? Aí eu fico assim, porque eu percebo, se eu for dando crédito à carne, a gente começa... Isso aí, é a luta entre a carne e o espírito. A gente vai esfriando, vai dando aquele esfriamento quando você vê, às vezes, hoje eu vou na igreja, não vou assistir online, eu já tô, às vezes começa assim, sabe? Aí eu vou assistir online, vou assistir online, aí começa, aí daqui a pouco me dá um nervoso, aí eu começo a buscar, orar sem cessar, porque isso eu já faço mesmo, dia e noite, eu com Deus, eu não durmo, eu não acordo sem pensar nele, nem que seja isso, se eu estiver muito cansada, como você falou, Jesus me guarda, obrigado pelo dia, nem que seja isso, eu não consigo me imaginar sem fazer, entendeu? Então, é assim, mas enfim, é uma vida, essa vida, essa praticidade, essa correria do dia a dia, do trabalho. Ontem eu chorei muito em casa, chorei muito. Depois eu falei, Jesus, eu não sei, eu não quero também ficar triste, eu não quero... Começou a passar aquele documentário, não sei se você viu, se você assistiu dos judeus, que milhões de judeus foram mortos. Aí a Record ontem passou aí uma moça falando que ela foi separada da mãe dela e ela foi entregue no orfanato. Aí a mãe dela falou que se fez de morta no meio dos terroristas, se fez de morta, eles combinaram lá de se fazer de morto por baixo dos mortos, ela conseguiu sobreviver. E daí ela conseguiu voltar para a Europa, atrás da casa dela, não sei onde que era, porque ela era judia, né? Ou fugir da Alemanha, um negócio desse, acho que foi na época foi no Holocausto. Isso. Foram quantas pessoas? Quantos morreram? Milhões. O povo judeu foi dizimado. Nunca mais. Os judeus eram, se eu não me engano, 12 bilhões de pessoas. Hoje você tem 1 milhão. 1 milhão, 2 milhões. Nunca mais. Aí por isso que o pessoal fala, porque os judeus massacram os palestinos. Os palestinos cresceram ao longo dos anos, os judeus não. Nunca recuperou a quantidade que foi exterminada por Hitler. Eles queriam acabar com o povo, né, judeu.
E eles querem até hoje, né? Até hoje. Eu não sabia, esses dias eu vi um filme mostrando isso. Antes mesmo do Hitler aparecer, o Hitler vem de uma origem que Mas já por que ele escolheu os havia... judeus? Então, já havia naquela região, porque, gente, desde sempre, desde a criação da nação de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, era visto como um povo diferente e era perseguido. Então, já havia, muito antes de Hitler, entre os povos da região, um preconceito terrível contra os judeus. Eles eram chamados de barata. Tinha um monte de coisas que se inventavam. Ah, que judeu vira barata de noite. Tipo assim, sabe? Ensinava as criancinhas dos outros países que aquele povo era um povo desprezado, sabe? Muito antes do Hitler aparecer. Então, quando ele aparece, que ele começa a dizer que iria exterminar aquele povo, ele ganhou as eleições, Cristina. As pessoas escolheram ele. Meu Deus. Então, parte dos alemães queriam a exterminação mesmo, o extermínio dos judeus. Porque parece, porque o Hitler era muito mal. Mas não era só ele, não. O povo concordava com ele, porque havia toda essa cultura em relação ao judeu. O judeu é desprezado, o judeu é uma coisa, sabe? Uma coisa terrível. Obrigado. Obrigada, Cris. Não, Obrigada. Eu sei que quer um pouquinho desse adoçante? Não, obrigada. Se quiser mais açúcar, tem aqui, ó. Não, tá bom. Eu só sei que é bíblico, né? Porque, por exemplo, é uma perseguição constante, né? Uhum. Você vê que os judeus, o Egito, escravizou eles durante 400 anos, né? Foram muitos anos, né? Que eles foram escravizados pelo Egito. 400 anos. Então, isso é bíblico, essa perseguição foi a vida. É por isso que quando os comentaristas começam a estipular, falam, gente, não vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca vai. Essa guerra nunca vai acabar. A gente sabe que não vai acabar. Não é uma questão política geográfica. Não é. Não tem nada a ver com isso. Porque Menina, o Hamas declara, estranho? eles não querem tomar o território. Eles dizem que é isso, não? Porque a gente quer o território para a Palestina. Mentira! Eles querem exterminar os judeus. Esse é o objetivo. Agora, você viu que o Macron teve lá, chegou lá em Israel ontem? O Macron Não, teve O mesmo. aviãozinho dele, o jatinho dele, Não chegando, vi. bonitão, príncipe, né? Eu vi que ele se colocou a favor de Israel. favor, Tomei um assim. susto, não entendi nada, porque o Macron é meio de esquerda. Não, porque o que Comunista. está sendo... Fiquei até meio desconfiada, que porque tá tem gente que diz sendo? que o Macron é o O anticristo, né? anticristo está sendo Falei, estudado. gente, isso, tá é. estranho isso. Porque de Todos os repente estudiosos estão vendo, se colocou a favor de Israel, não sei o quê. Falei, tá estranho. Não, e ir lá, no meio da guerra, Foi lá. ele está lá. Jesus. No meio da guerra, ele está lá, apertando a mão dos judeus, a favor dos judeus. E todos os estudiosos da Bíblia Estranho. para ele. Estranho. Eu também já vi Tem isso. muitos Ele está vídeos tão no perto, YouTube. né, da volta Gente. de Jesus. Tem muitos vídeos no YouTube do Macron. Então, Cristina, é isso. É por isso que livros como esse são necessários. Oi, ei! É real. Porque tem crente, Cristina, crente, dentro da igreja, que você fala que Jesus está voltando, e ele fala como se fosse uma coisa muito longe, não vai chegar nem na geração dele. Eu ouço falar dele de novo, eles falam assim. Crente, minha irmã estava assim, eu lembro que ano passado, quando começou o Eles falam Covid, o quê? né? Que tipo assim, tá pra frente, você fala das coisas que estão acontecendo. Você quer um exemplo? Eu, a Roberta e a Adrianinha. A Adrianinha agora mais fria do que nunca, a Roberta não sei o que, ela falando de Jesus. Aí eu falei, a volta dele está muito próxima. Está próxima. Não está próxima nada, a vida toda a gente ouviu falar isso. Isso! Daqui uns 30 anos. Eu falei, Roberta, me admiro você. Exatamente. Vendo os sinais se cumprirem. Exatamente. Aí a Adrianinha é tia. Ela acabou de falar que não estava perto daqui a 30 anos. Que se for perto, 30 para 50 anos. Aí eu falei, ainda falando isso para uma menina que está minha sobrinha, que é médica, que estava há pouco tempo quase que o inimigo botando um laço de um médico com casamento marcado com tudo, o médico querendo terminar tudo para ficar com ela, uma confusão. Eu falei, Deus, está repreendido isso para a vida da minha sobrinha. Quer dizer, ainda a Roberta vai ainda falando isso, quer dizer, a pessoa não se liga, como é que está daqui a 50 anos, daqui a 30 anos? Minha irmã é da igreja Gente, congregacional, uma uma igreja mais fria, né?
A gente falava, eu e meu marido, vocês não estão vendo isso aqui? Tipo assim, daqui a uns anos, não vamos ver isso. Jesus tem misericórdia da minha irmã. Com aquela doideira dele, com aquele jeito louco dele, é mais ligado. Fala sempre, nós somos uma geração que nós veremos a vida. Agora, não vamos deixa eu te falar. Ele sempre fala isso. Minha irmã estava assim. Começou com problema no rim, foi fazer o exame, descobriu um nódulo no rim. Não sabe se é benigno, se é maligno, vai fazer a biópsia. Começou a orar, jejuar, subir muito, isso aqui. Estava falando comigo essa semana. Porque Jesus está voltando. Eu falei, Jesus, obrigada, Senhor, obrigada. Eu não precisava passar por esse aperto. Mas às vezes precisa. Então, muito melhor ver. Precisou ir lá ver a guerra de perto para voltar e dizer que Jesus está voltando. Porque ele também ele é perseguido por só pregar bênção. Ele diz, eu prego o que eu vivo, eu só vivo isso, porque realmente é muito abençoado. E aí, tudo bem. Mas ele precisou ir lá passar um aperto para voltar. Aquela mensagem dele foi maravilhoso. Meu Deus, saí da igreja, a pessoa, você está bem? Minha cara inchada assim, ó. Foi verdade. Aí eu vou botar online ainda para o meu filho ver que ele não assistiu nesse dia. Nossa, todo mundo esperando que ele ia contar as experiências. Que nada. Vou dizer uma coisa só para você, Jesus está voltando. E ainda falou mais, ele falou, não vai melhorar. Só vai piorar. Só vai piorar. É a palavra. Uma hora ele tem que falar da palavra. Ele não pode só dizer que, não sei o quê, todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai... Mas eu não acho que ele prega só a bênção, não. Não sei se é porque eu peguei mais para cá, né? Eu vejo ele pregando de provação, eu vejo ele pregando de diversidade, mas ele prega muito, ele já foi muito perseguido por isso, por pregar só muita bênção. Mas ele sempre fala, eu sou abençoado, então eu tenho que falar do que eu não foi ele, né? Pastor Jorginho, domingo agora, você foi? Não. Nossa, foi o que eu te falei, que eu fiquei em casa assistindo online, daqui a pouco comecei a marchar, que eu falei, meu Deus, que tremendo. Mas eu estava pronta meu para a igreja. Nossa, ele está pregando para crente hoje, né? Menina, e olha só, eu estava mesmo, amor. A igreja assim, ó. Ninguém dá mais, glória a Deus, aleluia. Minha irmã que me atrapalhou de eu ir. Ele pregou sobre você estar fazendo a obra de Deus para você mesmo e não para Deus. Para a sua própria exaltação. Aí pregou que Deus para você com uma doença, para você, tira você do ministério. É isso aí. Ih, silêncio! Deus fala com... O que Deus fala com o apóstolo Paulo para ele sentir prazer nas fraquezas? Exatamente. Nas perseguições. Sentir prazer quando estiver sendo perseguido. Exatamente, gente. É verdade, a pessoa tem que fazer, não pode perder um som, tem que focar. Isso, gente, já pensou? Agora, se perder o foco, se começar, né? Ele pregou exatamente isso. Na vaidade, começa a sair do pobre. Se eu fosse vaidoso mesmo, eu abri uma igreja aí, ambicioso. Pega no pé dele, Cristiano. Quando ele começa a malhar todo dia com ele, basta. Eu tenho um irmãozinho que é assim mesmo, ficou malhando. Pega ele, vai sair. Pastor Jorge falou, até contou o testemunho dele. Minha irmã me atrapalhou, deu na igreja domingo. Nossa, foi uma benção. Ela começou, assiste online, porque o pastor Felipe está pregando lá. Aí eu fui, eu já procurei tudo aqui, não consigo online aqui. Só está vindo de lá da Zona Sul. Aí eu fui e botei lá, que foi também a Camila Barros, né? Camila que Lopes, foi uma benção também. Eu ouço a outra na segunda-feira. Eu assisti lá online. Foi uma benção. Mas aí no final, e ela também, ela é brava. Uma benção. Gosto muito. Ela, o marido dela é muito engraçado, que ele é mais controlado. Você acredita que nós éramos da mesma igreja, esse rapaz? Que agora é pastor Alci, a gente conhece como Cizinho. A gente era adolescente juntos na mesma igreja. Ver esse rapaz virar pastor hoje, olha, eu glorifiquei muito a Deus. Muito legal, né? Muito legal quando acontece isso. Muito legal. Então, é o que você falou, ainda mais quando é uma pessoa improvável. Improvável. O marido brinca com ele, sempre deu muito trabalho na juventude. Agora tá aí, pastor, quem diria um negócio desse? Mas ele é uma benção. Mas então, Ana, aí ela me atrapalhou, porque eu estava me arrumando para ir para a igreja, ela, não, o pastor Jorginho é meio enjoadinho, vê lá no online que vai ver se nossa, foi uma benção. E ele, menina, ele está melhorando muito. No início ele era meio tadinho.
Ele tá pegando muito o jeito, bom, é. Ele tá pegando o jeito de pregar. Eu acho que ele era muito tímido, ele ficava mais ficava meio retraído, assim, assim, né? Talvez temeroso na hora Ele de tá pregar, né? pegando Agora tá com mais jeito ousadia. mesmo. Tá sim. Foi uma benção, glória a Tá ficando Deus. muito bom na pregação dele. Eu estava para questionar de E aí meu filho também, porque meu filho, quando foi 11 e pouco, tô passando aí para te pegar, porque eu falei para ele, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para... Aí tô passando aí para te pegar, eu falei, mas nós vamos chegar lá na hora do amém? Você não acha que vai ser? Minha irmã já tinha me desanimado. Aí eu falei, assiste online lá o culto da Lagoinha Zona Sul, que é melhor que a gente chegar ao meio-dia na hora do amém. Ah, é verdade. Aí, pois isso é. Aí eu falei para ele, vamos deixar então para ele domingo que vem. Me conta, Cristina, por gentileza, mais uma experiência dessas aqui, semelhante a essa que você teve com o Senhor, do Espírito Santo, do pássaro que você viu. Da época também que eu orava, e quando eu ia ver, eu percebi o meu espírito saía do corpo. Isso. E eu, assim, ia a lugares, Deus me levava a lugares, e depois eu entendi que era só o meu espírito, porque eu flutuava, sabe? Eu flutuava. Nessa época, Deus me levou no carro, era um carro do meu cunhado, e o carro do meu cunhado estava como se estivesse fechado, assim, parado, e a família toda do meu cunhado, minha irmã, ele, meu cunhado, e minha sobrinha, essa que é médica, e meu sobrinho, dentro do carro. É como se eles estivessem todos mortos. O que eu estava vendo ali? Eles estavam dormindo espiritualmente, eles estavam mortos, frios espiritualmente. É isso que Deus quis mostrar. E eu flutuava assim em volta do carro, eu olhava aquilo ali e ficava impactada, mas era assim, como se eu já tivesse mesmo, era o meu espírito. É uma coisa muito... Eu creio. E aí, quando meu cunhado ficou doente, quando ele veio a falecer, eu entendi isso. Porque ele ficou na minha casa, ele foi salvo, foi batizado, eu levei ele para a Lagoinha, ele aceitou Jesus, o Alex orou por ele, ele aceitou Jesus, a gente orava no hospital que ele estava, todo hospital que ele estava, a gente orava, eu levei ele até para o Einstein, mas no final não teve jeito. Jesus levou ele, mas levou salvo. Uau, glória a E Deus. assim, depois começou a tratar da minha sobrinha começou a ir para a igreja direto agora, o meu sobrinho também está indo, Glória a Deus. ou seja, só está faltando a minha irmã, que ainda está meio... Amém. Ela Mas vai, em nome de também, Jesus. E isso foi lá atrás, foi Deus me mostrando como eles estavam mortos espiritualmente, entendeu? E o meu cunhado foi salvo. Graças a Deus. Conta para ela a experiência do teu pai na partida, já contou? É muito forte. Quando ele partiu, quando a tua mãe, ele falou para a tua mãe, tira isso aí que eu não preciso. Tira tudo é isso muito forte isso aí. Que eu não preciso mais nada. Não preciso mais disso não. Aí ele falou para a mãe dela assim, vem comigo. Aí partiu. Não, foi assim, ó. Ele passou a noite toda bem mal. E eu falei para ele, eu fiquei aqui. Que a gente tem a Jota Costa tem umas casas aqui onde fica todo mundo da família quando está por aqui, por perto. Porque assim, eles aqui perto de mim, eu estou trabalhando, estou aqui, e meu pai, nessa época, ficava muito aqui. Eu preparei a casa dele toda, banheiro para ele, tudo, porque ele já estava sempre na cadeira de roda, né, já não estava mais andando. Comprei aquelas cadeiras elétricas também para ele, então ele ficava muito ali. Aí, nessa noite eu falei, hoje ninguém vai dormir, vamos ficar todo mundo no plantão. E a gente ficou com ele, eu ligando para o médico dele era o médico federal, mas que cuidava dele, vinha aqui em casa, vinha ali cuidar dele. Aí, quando foi no outro dia, a gente foi para o hospital. E assim, mas ele já estava preparado, porque um dia antes ele tinha falado para mim, para o médico, meu pai tinha muito medo de morrer. Meu pai tinha muito medo de morrer, muito medo. Ele tinha pavor mesmo. Ele tinha pavor. Então Deus Você foi o trabalhando conheceu? ele. Você o conheceu? Pô, muito. Deus foi tratando ele até ele aceitar. Um dia eu fiquei impactada quando ele falou para mim, para o médico dele, ele falou, se Deus quiser me levar mesmo, eu acho que agora é a hora, que eu acho que eu estou pronto. Aquele dia eu não acreditei que ele falou aquilo. Aí o doutor Renato falou, vamos levar ele, vamos dar outra ele, vamos levar ele lá. Eu ia lá para casa e a gente ia lá, todo mundo lá para casa fazer churrasco lá, ia levar ele, mas sabendo que ele ia ter que voltar, que a gente já sabia que ele estava indo. E assim... Ele tinha o quê? Ele tinha um rim que eu doei para ele, né? Que ele era transplantado já há mais de 20 e poucos anos. Mas ele viveu muito bem com esse rim que eu doei. Por isso que eu só tive 20 um anos? rim. Não, mais de 20.
Eu era bem novinha quando eu adoeci para ele. O médico nem queria que eu fizesse transplante, porque eu era muito nova, eu tinha 20 e poucos anos. E aí, o que acontece? Ele tinha diabetes, que foi o que matou ele, a diabetes. Sim. E o coração dele foi judiado, a diabetes judiou do coração dele. Minha avózinha também. A diabetes vai acabando com o coração. Acabou o rim dele, ainda foi funcionando, ele ainda urinava. A minha avó também, mesma coisa. Ele não foi por causa O do rim rim, parou. foi dentro dele. Foi parando, depois o coração foi embora. É. Mas ela firme, firme. Você não dizia, você não estava lá deitadinha, lá com minha filha, eu quero ir pra casa. Me leva pra casa. Esse pessoal aqui é muito ruim, não gosto não TI. Vó, você já tá indo pra casa. Não, meu pai foi uma loucura, porque a gente cuidou dele muitos anos, assim, já. O último ano foi muito difícil, porque meu cunhado faleceu. Aí, sabe o que aconteceu? Aí, quando na semana que ele estava passando mal, eu botei ele no carro, saí correndo com ele. Tinha um funcionário meu aqui da empresa que eu deixei só para ficar comigo, cuidando dele. Porque ele era grandão e ele pegava meu pai no colo, igual uma criança. Meu pai sentia firmeza nele, gostava dele. Eu falei, Sidney, faz de conta que você está embarcado. Você vai ficar aqui 24 horas de olho no meu pai. Porque ele tinha cuidadora, tinha enfermeira, tinha curativista, tinha tudo. Né, Alex? No final, eu fiz ali parecia uma UTI. Que benção. O doutor Renato chegava aqui, honra. ligava para os médicos, amigos dele, e dizia assim, a Cristina montou aqui um hospital particular, aqui uma UTI aqui na sala, que era uma brinquedoteca das crianças, que eu tinha feito uma brinquedoteca para as crianças. Ele só gostava de ficar ali, porque ali era a passagem de todo mundo e tal. Ele não queria ficar no quarto dele lá atrás, só ia para lá para a hora de dormir, né? Aí, Alex acompanhou isso tudo aí. Aí, nesse dia eu botei ele no carro, saí correndo. Quando chegou lá na clínica, quando a gente foi chegando na clínica, Deus falou assim para mim, mas falou assim, face a face, assim. Aí foi forte. Falou aqui assim, ó, comigo. Eu vou te dar, como é que foi? Eu vou te dar mais um mês. Ele vai viver mais um mês. O tipo assim, basta, porque dali para lá ele já ia realmente sofrer muito. A gente não podia pegar, nem tinha que pegar com muito cuidado. Eu ficava, cuidado, porque senão soltava a pele dele, a diabetes estava acabando com ele, sabe? E ele completou 80 anos, e eu pedi a Deus, Jesus, que ele complete os 80 anos dele, Jesus, que ele complete. Ele completou os 80 anos, ele passou o meu aniversário comigo em abril, quando Jesus falou isso, foi em abril, eu vou te dar mais um mês. Ele tipo, minha filha, libera ele. Passou meu aniversário e eu sabia direitinho. Quando eu fiz a conta, eu falei, meu Deus, Jesus vai levar ele um ano certinho depois do Natal. Porque eu pedi para Jesus para ele ainda passar o Natal com a gente, porque eu falei, passar o Natal já sem meu cunhado, ainda sem meu pai. Não, Jesus, gente, Deus é muito bom, né? Ele permitiu meu pai completar os 80 anos, passar o Natal com a gente, passar meu aniversário e levou. E certinho, ainda me avisou o dia. Só faltou avisar a hora. Ele falou, daqui a um mês eu vou levar ele. Foi daqui a um mês. Passou, isso foi em abril, quando ele falou. Quando chegou em maio, 23 de maio, meu pai faleceu. Uau. E ela desceram para almoçar, eu estava lá embaixo. Aí a gente foi internou ele, porque eu falei, hoje ninguém dorme aqui, ele estava passando mal. Aí, pois eu ainda briguei com esse aí, que eu falei, você não está focado, você está aqui orando e tal, você foi almoçar aí, não sei o que lá, e assim. Aí a minha sobrinha, vamos lá, tia. Eu falei, então vamos lá. E ele voltou comigo. Menina, nisso que eu desci, minha irmã me ligou. Irmã, meu pai não está bem. Mas foi até melhor mesmo acontecer isso. Eu não aguentava. Minha mãe disse que quando eu entrei na sala, parece que meu olho tinha saído do rosto. Que eu entrei apertando aqui nele. Bom desespero. Ela, paizinho, bom desespero. Porra. Gente, não é fácil ele não. era a minha metade, assim, tinha ali aquela meu vizinho e aquela ligação. É uma ligação muito forte. Muito forte. Olha, eu falava assim para ele, pai, uma vez no Natal, foi no Natal isso. O que aconteceu? Eu tive que fazer terapia para dar adeus para minha avó, porque eu sabia que eu não ia aguentar. Meu Deus. Eu falava, não vou aguentar. Tinha uma ligação muito forte também. Muito forte. Minha ligação com meu pai é muito forte. Deus me deu a data. E aí, sabe o que aconteceu? E te preparou, né? Eu desci para comer. Ai, Denizinha. Esse é o vídeo dele na hora dele ir? Não, uma foto. Eu vou mostrar para ela o vídeo dele na hora. Gente, eu sou muito chorona, desculpa. Ó, Eu aí, tento manter a sobriedade, não Ele consigo. sentia muito frio. Ele. Aí, no final, ele era um Davi, meu pai, sabia? Meu pai foi o Davi. Meu pai era um segundo coração de Deus. Meu pai era muito... Deus era muito apaixonado por meu pai, muito. Jesus
cuidou dele, cuidou dele, Coisa até na hora linda. de levar ele, Ana, porque eu vou te falar, ainda deixou ele conhecer todos os netinhos dele, a última netinha dele nasceu, ele dizia, essa menina nasceu com um propósito. Ai, que Ele lindo. falava, essa menina nasceu com um propósito diferente, minha filha. Falava para mim, eu falava, rapaz, mas o que você acha? Não, é coisa boa, filha, é coisa boa. Mas ele não queria morrer, não. Né? Ele não queria, mas no final ele aceitou. Aí, Ana, ele foi no hospital, eu vou te mostrar o vídeo dele, ele falou para minha mãe, tira isso tudo que eu não preciso de mais nada disso. Ah, o que eu achei aqui procurando as fotos do meu pai? Vai ser feliz. Minha irmã, lá na casa da minha irmã, gente. Ele foi lá visitar minha irmã, que minha irmã está fazendo GC em casa. Aí, Que bênção. menina, o que aconteceu? Ele falou, tira isso tudo. Tira isso tudo que eu não preciso de mais nada disso. E a comida do hospital veio para ele, Ana, que ele gostava de tudo fervendo. A comida tinha que ser fervendo e a água tinha que ser muito gelada. A comida veio para ele fervendo. Ele comeu, deitou, falou para minha mãe tirar, que não precisava de mais nada daquilo. Ele comeu. Comeu, deitou e foi. Aqui, ó. Na hora dele falecer. Sem oxigênio, não está com falta de ar e está bem. Alguns minutos antes, né? 5 minutos antes. Está com a sua avó, comigo e ao quarto. Ó. Essa é você falando. Não, minha irmã Deise. Aí ela gostou do quarto visual, porque ele gostava só que o quarto que tivesse vista para fora. A gente sempre 5 minutos antes, assim, bem. 5 minutos antes. Não, foi na hora que eu desci, eu tive que subir correndo. E aí ele já foi. Está no quarto bonito, está com a sua avó, comigo e ao quarto. Ó. É porque ele gostava da vista para fora. Aí, conclusão, quando eu subi correndo, porque era assim, ele já estava igual um passarinho. E tinha vezes que a diabetes dele não podia comer açúcar, mas tinha hora que descia muito. Tem esse Verdade, negócio? sim. Aí corria, a gente tinha que dar açúcar. Isso mesmo. Porque senão ele podia Isso ir, mesmo. né? Ele morrer. E o doutor Renato sempre falava, Cai vamos muito. tomar muito cuidado, porque baixa mata, alta não mata. Nossa, não, exatamente. Aí a gente ficava naquela preocupação, Ana. Quando era a pressão dele, porque no final ele estava ficando com a pressão muito baixa, baixava muito, o coraçãozinho ia parando, aí a gente botava sal. Então, menina, nesse dia aí vieram as médicas correndo, e a loucura dentro do quarto, e ele ainda estava sentado, né, Alex? Ou estava sentado. Quando eu cheguei, ele falou assim, não, você não chegou junto, não, você ficou para trás. Não, cheguei. Aí ele tá meio sentadinho. Eu subi com você. Não, aqui ele estava deitado. Se ele com o olhar dele, já estava longe. Deitado assim, já caído assim. Não, aí ele sentou. Quando ele sentou, que a gente ficou, aí a Deise queria dar comida para ele. Dá comida. Essa minha irmã, porque ela ficou Desesperada. histérica. Dá comida. Aí a médica falou, não façam isso. Ele pode ter uma embolia pulmonar e vocês vão levar ele a óbito. Aí a gente correu, botou o sal. Aí depois foi e botou açúcar. Só que ele estava indo. Porque quando eu fiquei no peito dele, elas vieram e passaram aquela coisa. Falou, gente, ele já foi. E ele falou para minha mãe. Ele falou assim para mim, minha mãe disse que viu alguém chegando por trás, aquele clarão, ela levou aquele susto, falou, ué. Aí ele falou assim, minha filha, vamos comigo, vamos. Ela disse que Ele deve ter visto alguma coisa. Ela disse que resplandeceu o rosto dele, aquele clarão no rosto dele, o brilho nos olhos. E ele ficou, vamos. Aí a Débora chegou, minha outra irmã, que a gente foi todo mundo para o hospital, aquela correria, e minha outra irmã chegou. Aí disse que ele falou para minha irmã, vamos também, minha filha, vamos também, vamos. E estava indo. E foi. Disse que de mão dada com ela, vamos, e foi. Só que nisso eu cheguei, só quando eu cheguei, a minha irmã que estava lá do lado de fora, que estava enlouquecida, histérica, que estava naquele negócio, dá sal, e eu fui na dela, pensando, mas minha mãe ainda falou, você nem estava lá na hora, porque senão você podia até atrapalhar. E a Deise também estava para lá de fora. Quem ia atrapalhar aquele momento. Só que quando a gente chegou, a gente ficou naquela e tal, tadinho, igual para sair da açúcar da sal. E ele já estava vendo Jesus. E ele já estava, vamos, minha filha, vamos, não pode ficar para trás, você não pode. E foi isso que foi muito lindo. Minha mãe conta isso para os pastores, diz que eles choram. Que lindo. Porque os pastores que acompanharam ele. Que lindo testemunho. Você já viu um filme chamado O Céu é de Verdade?
de um garotinho que ele quase morre. Aí ele conta que ele foi no céu. Então, eu assisti aquele No Céu por 90 minutos, né? Daquele cara do acidente. Que ele vai Esse eu não vi. Só que ele fica 90 minutos no céu. Porque Deus faz com Esse que ele eu não vi. voltar. Então, tem uma pessoa que ora por ele dentro do carro e ele volta. Depois de 90 minutos morto, ele volta. Mas só que ele volta todo quebrado. E ele teve que encarar aquilo, né? Imagina, o cara voltar, uma carreta passou por cima dele, todo quebrado para aguentar aquilo. O osso dele ficou todo estilhaçado. Ele teve que juntar aquilo. Esse eu não vi, vou ver. Depois vê esse. O Céu é de Verdade. Que coisa linda. Ele teve uma experiência semelhante a essa sua. Acho que tem na Netflix. Ele tinha acho que 6 ou 7 anos, ou 8 anos, uma coisa assim, pequeno. Teve um apêndice suturado. E aí eles foram operar, mas já tinha vazado líquido por todo o abdômen. Então ele quase foi. Aí o pai dele era pastor, a igreja começou a orar, todo mundo começou a orar, só que ele conta depois que ele volta para o pai, ele conta tudo que ele viu. Ele disse que viu o pai gritando com Deus, não leva meu filho. Eu vi você gritando, eu vi a mamãe no telefone ligando para as pessoas. Aí o pai falou assim, como? Como que você viu? E foi as cenas que foram realmente reais. Aí ele fala, eu subi, papai. Aí no filme mostra o espírito sai do corpo. Ele ouviu o médico me operando, cuidando de mim. Aqui, isso aqui. Que lindo. Tio, Que lindo. ele dava até de máscara aqui. Meu filho ficou com medo do céu. Depois que a minha avó faleceu, que era a bisa dele, que morou lá em casa com ele, ele conviveu muito com ela, ele amava muito ela. Quando ela faleceu, a gente começou a contar, a bisa foi pro céu. Aí ele só tem 6 anos. Aí ele começou, como assim foi pro céu? Você viu, mamãe? Ela foi voando, mamãe? Aí eu comecei a explicar aos pouquinhos na linguagem dele, né? Mas de um tempo pra cá ele começou a chorar na hora de dormir. Mamãe, eu não quero ir pro céu, mamãe, porque eu não quero ir lá, é muito diferente daqui. Eu falei, não, filho, não é muito diferente daqui, filho. Lá é melhor do que aqui, é mais bonito, ninguém fica doente, ninguém morre, ninguém fica triste. Mas ele temeroso, pensando no céu. Aí eu pensei, li os versículos para ele, não adiantava. Eu vou mostrar esse filme para ele. Lembrei que o garotinho mostra a cena, ele encontra com Jesus, Jesus vem buscar ele, dá a mão a ele, entra no céu junto com ele, ele encontra uma irmã que ele não conheceu, que a mãe dele perdeu antes dele nascer. Aí ele encontra os avós, aí ele volta e conta tudo isso. Aí é uma cena linda. Os anjos cantam para ele, os anjos riem com ele. Aí pronto, mostrei pro meu filho. Acabou, não tem mais medo do céu. Mãe, o céu é bonito, né? Eu falei, é lindo, meu filho. Acabou, esse filme é uma graça. A pessoa fica, né? Ah, mas não tem teologia, gente. Como é que é o céu? O céu é de verdade. E é uma história real. É uma história real. O nome do menino agora já é acho que já é casado e tudo, né? Mas é baseado em fatos reais mesmo. Muito lindo, muito lindo. Então, só quem não acredita em experiências desse tipo é quem nunca viveu nada sobrenatural, gente. Porque no sobrenatural não se explica. E como você ficar explicando? Tanta coisa sobrenatural, tanta coisa que é tanta experiência que nessa época mesmo que eu estava ajoelhada, que meu espírito saiu do corpo, que eu vivi tantas coisas, depois eu fui ver, eu estava ali, já devia estar umas 2 horas orando, ajoelhada, do mesmo jeito. Foi uma sensação assim muito, sabe, de verdade, de real, de eu ficar impactada. E eu fui me ligar, falei, gente, eu estava aqui o tempo todo orando. E o espírito saiu aquilo como se tivesse passado muitas horas, sabe? Eu creio. Foi muito impactante. E eu ouvia dizer, eu tinha umas amigas na Barra quando eu me converti, que conheciam um profeta que dizia, o Paulo dizia, aquela profeta lá, ora, ela disse que o espírito dela sai do corpo dela de madrugada e anda e vê coisas. Eu achava aquilo que era história. Depois eu vivi, eu sei como é verdade. Entendeu? É verdade. Eu vivi uma experiência, uma só dessa. Mas foi uma experiência de batalha espiritual mesmo. Meu pai não é convertido, eu tinha uns 22 anos, logo que eu me converti, primeiro amor, né? E eu estava lendo um livro que falava sobre espíritos territoriais, espíritos que agem em determinadas regiões. Aí eu comecei a pensar, caramba, estou indo para lá, ele mora no interior de Campos.
Falei, vamos lá para esse lugar, não tem igreja, não tem nada perto, Jesus me guarda. Eu comecei a orar muito, né? E ele não é convertido, só eu e ele lá. Ele era separado da minha mãe, morava na época, eu estava sozinha, a esposa dele, segunda esposa, não estava mais lá. Eu fui visitar, ficamos só nós dois. Aí eu comecei a orar, né? Jesus, me cobre com teu sangue, Senhor, repreende tudo, espírito do mal, naquele lugar, naquela casa. A esposa dele, espírita, ele católico. Jesus, me cobre com teu sangue, Senhor, e guerreando pela vida dele. Aí um dia que eu fui dormir, orei, deitei, mas sabe quando você deita, você fica assim orando, né? Você não deita, mas não dorme. Eu fiquei ali, né, falando com Deus assim, ligada assim, né, sentindo aquela opressão no quarto. Senhor, me cobre com teu sangue, Senhor. Enquanto eu orava, eu senti o meu corpo subir. Isso, conseguia sentir os tocamentos. Exatamente. E meu corpo subindo assim na cama. Não me vi embaixo, mas eu sentia que meu corpo estava subindo. Gente, misericórdia. É horrível. Já senti isso tudo também, tá? Sangue por que de eu Jesus senti isso? Meu ex-marido era isso aí. Ele via mas ele só via coisa do mal, ele só via o inimigo sufocando. Eu falava para ele, meu Deus, mas que falta de fé, o que é isso? Como que pode isso? E aí, depois, teve uma vez que eu falava, como é que pode sentir tanta coisa? Isso é falta de fé em Deus, não sei o quê. Deus me permitiu, porque eu senti. E eu não senti uma vez só, não, eu senti umas 2 vezes aí que eu fui entender. Mas só que meu ex-marido, assim, ele não, até hoje eu não acho que ele é liberto, sabe? Entendi. Ele mente não muito, avançou, né? Não avançou. E eu senti que Deus me deixou sentir aquela opressão. Uma opressão uma hora. Eu estava com ele nisso ainda. Como se eu quisesse assim, respirar e vir, não conseguia vir, sabe? Não conseguia voltar em mim, deitada, assim como se eu estivesse dormindo, querendo tipo acordar ou levantar e não conseguia. Muitas vezes eu senti horrível. Eu falava, tá repreendido, nunca mais eu quero sentir isso. Eu falei isso mesmo, você nunca não mais tem, eu senti você não isso. tem poder senti sobre a minha mesmo, vida. graças a Deus. Só quem tem poder sobre a minha vida é Jesus. A gente tem que clamar, porque na hora que tem que clamar e interceder também, É isso viro aí, uma gente, isso aí. É bravo. Agora me conta um pouco, Cris, como foi a sua experiência de conversão? Você me contou da outra vez, mas a gente não tinha gravado. Tá gravando esse tempo todo? Uhum. Nossa. 1h30. 1h22. Caramba. E aí depois você consegue escutar isso tudo de novo? Uhum. Aí eu vou ouvindo e transcrevendo. Pô. Aí alguns pontos eu escrevo, que aí são pontos que eu vou reforçar, né, mais importantes. Aí vou transcrevendo. E aí alguns eu vou deixando assim, para onde eu vou encaixar depois na história toda. Outros já dá para vir seguido. Alguns depois eu vou encaixando. Olha, eu vou te falar, você realmente foi Deus que colocou você. Amém. Através da Érica. Deus colocou primeiro a Érica para Érica colocar você. Você foi enviado de Deus. Amém. Porque eu jamais não conseguiria, assim. Por isso que Deus fala, né? Amém. Deus não, ele não escolhe os, como é que ele fala? Os capacitados. Os capacitados, ele capacita os escolhidos. Porque se não fosse você, não sairia desse livro. Adriano. Amém. Aí eu e Adriano, meu Nós cunhado. somos um corpo, né? Deus vai dar experiência para um, habilidade para outro. Estamos todos aqui. O Alex aqui com a gente. Sabe por quê, Ana? Porque isso aí realmente tinha que ser uma pessoa preparada já para escrever isso, né? A gente vai ficar aqui até aqui, ó, por causa do portão. Que portão? Aqui. Não tem boca. O que mais que a gente ia falar que eu até perdi? A experiência de conversão. Sua conversão. Como é que foi? Como é que começou? Então, foi daquela vez a gente conversou, só que você não gravou, né? Isso que você está falando. E foi assim, ó. Eu, como eu te falei, eu sempre tive comunhão com Deus, né? Eu sempre dizia para as pessoas, eu ainda vou ser uma cristã de muita fé, ainda vou ser uma cristã fervorosa, ainda vou ser... Mas eu, assim, não queria assumir. Eu vivia do meu jeito. Nunca fui fazer nada de errado e tudo, mas vivia na desobediência. Eu não queria, eu gostava de festa, né, de beber, eu não queria compromisso com Deus, assim, mas eu já
sabia que eu tinha um chamado. Quando eu abri a Bíblia, quando eu me sentia assim, vontade de conversar, de falar com ele, que eu abri a Bíblia, era uma coisa assim incrível, como ele, sabe, tem aquela espada no meu coração, aquela coisa, minha mãe dizia, minha filha, eu tenho ciúme do amor de Deus com você, porque é muito forte. Como que Deus fala forte com você? Então, isso foi desde muitos anos. E aí, quando foi o que eu te falei, quando eu estava ganhando mais dinheiro, assim, quando eu estava bem, por isso que eu sei que dinheiro Não é realmente isso. não vai me, né? E que eu estava muito bem, que eu me separei, meu casamento realmente foi um fracasso, e aí quando eu consegui me libertar, vir para Niterói, para mim foi um divisor de águas na minha vida, porque eu assumi aqui, falei, é uma forma também de eu, né, acabar com o casamento, resolvi de uma vez, meu filho já estava ficando maiorzinho e tudo, já estava grandinho, já dava para eu... Você morava onde antes? Morava em Angra. Ah, sim. Aí, o que aconteceu? Aí eu vim para Niterói e fiquei, isso foi um divisor de águas. Aí, o que eu fazia? Assim, tinha amigos, muitos amigos da área naval, muita gente com dinheiro. Não tinha um cristão, não tinha um. Sua mãe já era cristã. Não, assim, eu digo entre o trabalho. Os amigos. O trabalho. Não Mas tinha... sua mãe já era. Não, minha mãe já era, e minha mãe intercedendo por mim. Eu chegava em casa, ela estava às vezes na varanda com algum profeta, alguns pastores, porque eu adorava. Eu trazia profeta de tudo quanto era lado para casa, para ficar com a minha mãe, para ficar orando, sabe? E aí eu chegava, às vezes ela estava lá na varandinha, ela dizia, minha filha, você está tão feliz, não sei o que, nós estamos aqui orando. E ela intercedendo por mim, orando por mim. O pastor Taí também, que o Alex conhece, um pastor que também orava muito por mim, ele não é de Angra não, ele é de Itaguaí. Aí, quer dizer, foi muita oração, muita intercessão mesmo da minha mãe, e aí eu comecei a sentir um vazio. Aí era assim, a gente estava aqui por Niterói, e aí eu tinha uma amiga, a Milena, ela mora hoje nos Estados Unidos. Aí eu, vamos embora para Miami, vamos passar o final de semana. Aí a gente se mandava, vamos para Houston, Feira do Petróleo, que tinha todo ano. Aí a gente ia para Houston, de Houston a gente ia para Nova York, ia para um lado, ia para o outro. Mas era assim, ninguém crente, ninguém. E eu gostava, né, dessas festas e tal também. Até minha mãe dizia, minha filha, Jesus deixou, você mereceu pela vida que você teve, pelo casamento fracassado que você teve, Jesus deixou você festejar um pouco a sua solteirice aí durante um ano. Deixou, você merecia. Ela falava isso na época brincando, porque ela ficava intercedendo. E aí foi o que aconteceu. Eu começava, no fim, eu ia para casa, né? Assim, podia estar no meio de uma multidão, porque eu me sentia vazia, sozinho, vazio dentro, absurdo. Aí eu pegava meu carro e ia para casa. Aí eu gostava muito de tomar chopp e tudo, aí no final eu já estava com nojo, sabe? Minha vontade era de vomitar e, sabe, botar para fora, aquilo já não descia. Enfim, eu comecei a sentir, o Espírito Santo começou a arder dentro de mim de uma forma extraordinária, sabe? E assim, numa época que estava tudo bem, que estava tudo indo bem, que eu tinha tudo para... Pelo contrário, né? Você estava livre, estava bem, tinha condições financeiras, tinha amigos, tinha tudo. Mas ao mesmo tempo... Tudo que todo mundo busca no mundo hoje, né? Estava ardendo dentro de mim, ardendo. E aí, por isso que eu digo que eu fui por amor. Depois de convertida... Aí veio o processo. Aí, peraí que eu vou te refinar pelo fogo. Vem cá, minha filha. É isso mesmo, porque foi exatamente, eu fui por amor e comecei no primeiro amor, comecei a ter visão e revelação incrível. Eu chegava para o pastor, tinha um pastor, esse que me ligou aqui quando a gente começou. Ele é muito meu amigo, ele é lá da Barra, o Alex conhece, o pastor Giovanni. Ele era muito usado em revelação, assim, sabe? Profeta. Aí a gente ia muito ali para a praia de São Francisco, eu chamava os profetas, a gente ia para lá, ficava orando, fazendo vigília de madrugada, aquela coisa mesmo de... E aí, nesse dia, eu lembro que eu falei para ele, Giovanni, no meio da vigília nossa lá, eu falei, Giovanni, é engraçado que eu vejo um acidente com o seu carro. Aí, que isso faz? Eu falei, seu carro, Giovanni, é seu carro, mas olha só, é um acidente, vai ser um acidente grave, mas você não se preocupe, não vai acontecer nada com você, porque eu vejo você em pé, olhando para o carro, teu carro todo, perca total, até com sangue assim, mas
você estava bem olhando para o carro. Ele, não, você tem carro preto, seu filho tem carro preto, tem que ser o meu. Eu falei, mas Gilvan, Deus está me mostrando. Devia ter feito. Ora, vamos orar. Aí, passados uns meses, ele conta isso até hoje para todo mundo. Incrível, a vaza foi usada para mim e eu não acreditei. Eu falei, pois é, e ele veio de uma vigília, ele morava lá no Nordeste nessa época, em Pernambuco, e eu tinha obra em Pernambuco também, às vezes eu ia para lá. Então eu conhecia o profeta tudo até lá, de São Paulo, às vezes eu mandava vir buscar, vinha todo mundo de avião, vinha e fazia festa só para os profetas. É muito bênção, gente. Era muito legal. Nessa época o Alex ainda não conhecia o Alex. É. Quando eu te conheci, eu já era convertida, né? Já. Tu começou a ir no culto que eu fazia aqui em Caraí. É, isso aí. Eu era convertida. E eu estava até com a irmã Arlete. Foi. Era uma irmãzinha lá do sul. A gente Não, eu tinha profeta no sul, tinha profeta no Nordeste, tinha profeta em São Fala pra Paulo. ela quando chegou do sul, lá no culto. Você honrava os profetas, né? Sério? É o que a Bíblia diz, né? Coisa Quando linda, tu chegou gente. do lado do sul, com a irmã chegou, aí tu foi lá no culto. Aí Deus usou pra irmã, não foi? Certinho. Foi, Aí depois ela foi na sua casa e foi usada para você certinho também. Entregou tudo para aquela para a tua ex-mulher. Ex. Para ex. Aí, escuta só, Ana, aí quando aconteceu foi exatamente isso. Foi na melhor fase da minha vida, foi por amor, e foi quando o Espírito Santo ardeu dentro de mim, que eu podia estar numa multidão, que eu me sentia sozinha, e eu não queria mais aquilo, eu comecei a, sabe? E aí, o que Deus fez? Olha só como é que Deus fez. Nossa, mas Deus também foi ali pontual comigo. Eu chegava no estaleiro Mauá, eu não andava no estaleiro Mauá. Do presidente ao peão, minha filha. Minha filha, olha, porque também nessa época eu estava bem bonita, assim, bem mais jovem, assim, eu tinha dado uma recalchutada e tal. E por exemplo, tinha duas pessoas no estaleiro que eles brigavam, porque, tipo assim, um queria ficar comigo, porque eu estava divorciada, e o outro também. Aí eu não queria ficar com ninguém, e eles diziam, não, tipo assim, um não vai ficar comigo, ela também não vai ficar. Mas assim, tipo, me dava contrato, me levava contrato na minha casa para me assinar, para me conquistar, sabe, aquela coisa assim. Alex, não se preocupa não, meu filho, aquele dia os caras que estavam ali na frente, porque teve um dia que ele estava aqui comigo, eu vi os caras lá, liguei até para a polícia, mas era o cara dos pedreiros lá, já foi resolvido. Já tirei a empreiteira dele de lá, é uma empresa que está construindo um galpão aqui para mim, o cara não tinha pago os funcionários dele. Aí os funcionários dele vieram para cá fazer uma gracinha, aí eu fiz ele fazer o pagamento para os caras na minha frente, mandei tirar ele da obra, entendeu? Aí eles até gostaram, ainda falei, se vocês tiverem que resolver qualquer coisa que ele ficar devendo a vocês, vocês vão lá que eu vou acertar com vocês. Mas aí na hora eu mandei meu filho vir aqui fazer o Pix para ele, fiz ele acertar com os caras tudo na minha frente e liberei. Então não tem nada disso não, isso nunca teve aqui, não vai ser agora, né? Mas aí, Ana, então, era assim, aí sabe, e eu me sentia dona daquela situação, olha isso. Divorciada, jovem, com dinheiro, dona de tudo, mandava em tudo, eu que queria, contrato e chegava na minha casa para me ensinar, entendeu? Então eu estava ali daquele jeito e já estava sentindo no auge, mas já estava sentindo aquela ardência dentro do meu peito. Que loucura, gente. Bonita, rica, influente. Não, eu vou me entregar para Deus. O inferno faz como? Foi desse jeito, mas sabe o que aconteceu? Aí quando eu cheguei no estaleiro Mauá, foi de um dia para o outro, o estaleiro acabou, faliu, quebrou, o diretor foi embora, o presidente foi embora, os caras que eu controlava, que me dava contato, foi tudo embora. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Assim, porque era uma potência em Niterói, né? Eu fiquei, sabe o quê? Eu fiquei assim, eu estou 100% dependente de Deus. Olha o que ele fez comigo. E aí, todo mês de pagamento, eu chorava, eu ligava para essa irmãzinha do sul, não conhecia ele não, eu chorava, irmã, eu estou dependendo 100% de Deus a folha de pagamento, porque uma coisa que me deixava, acaba comigo, eu não ter dinheiro para pagar. Deus me livre. Faz qualquer coisa comigo, mas não me deixa não ter dinheiro para pagar, não, porque eu não aguento isso, eu não tenho estrutura. Agora funcionário. Chegava num dia, o dinheiro vinha, tudo na provisão. Aí depois veio o problema desse negócio do milagre
que eu vivi, você pensa que faltou dinheiro, apareceu na minha conta $20 mil, que eu fui, claro, né? Deus faz um milagre, mas é o que eu falo com minha mãezinha, a nossa parte a gente tem que fazer. A gente também não pode, né? Não é igual tá lá a moça agora, que está fazendo um monte de exame depois de ter constatado que já sumiu. Mas enquanto a gente pode, a nossa parte, Deus quer que a gente faça. Com certeza. Eu fui pro fundão, o fundão estava quebrado. Eu falei, não, eu vou pro melhor, eu vou pro Sírio-Libanês. Apareceu esse dinheiro, $20 mil na minha conta, uma empresa francesa, a SBM, que eu prestava serviço para eles, mandou. E a gente falou, não, mas eles não devem mais, já pagaram. Não, o dinheiro é seu, o dinheiro está lá. Aí a gente ligou para o banco, o gerente do banco falou, não, a invoice já foi feita e ele já não quer, não tem como. Eles como não querem, voltar. Invoice quitada não volta. A gente vai fazer a transferência para você do invoice, né? Enfim, não faltou nada. Que Foi lindo. tudo na provisão, tudo dentro da provisão. E eu passei todo esse período e aí Deus começou a me dar de forma diferente. Porque quando eu não estava convertida, foi assim, ó, e ele falou, ele mandou uma profeta lá no sítio da minha mãe, a mulher chegou, ela falou tanta coisa, que eu falei, não é possível isso, mas sempre era falado da minha separação, do meu divórcio, que Deus ia arrancar com raiz, tudo, ele falou, não é possível, não, eu ainda gosto dele, não, Deus vai fazer perder a graça, não, porque ele realmente, por várias vezes, eu era já para ser cristã, desde muito tempo, meu marido não atrapalhava. Uma vez eu falei, vamos para a igreja, aí levei para a igreja, comecei a ligar para o pastor, para fazer amizade com o pastor, e ele foi e engravidou a filha da obreira lá. Ah, meu Deus. Então, ele era um prostituto, sabe? Senhor. A verdade era essa, ele era um prostituto, e ele, se eu tivesse ficado casada com ele, eu nem cristã ia ser. Tu gosta de café friozinho mesmo, né? Ah, meu Deus. Aí, Ana, enfim, foi isso. E aí foi nessa época, só que quando eu me divorciei dele, tudo foi profetizado, que depois que eu me separasse, que Deus ia fazer a minha vida decolar financeiramente, que eu ia, tudo isso foi falado, que eu ia, e foi, menina, foi assim, uma alavancada que eu dei na vida, uma coisa assim que foi surpreendente, foi inacreditável. Em tão pouco tempo, eu ter conseguido assim uma independência total no mercado, foi uma coisa só Deus, sabe? Dos alemães vir para cá, trazer bomba, confiar de me vender bomba financiado, assim, do nada, foi uma coisa muito forte, muito, muito grandioso. Aí esses estrangeiros que iam comprar aquela coisa toda e tudo mais, um monte de empresas estrangeiras mandavam um e-mail para mim todo dia, era uma cobiça, uma coisa assim, tudo sobrenatural. Está na revista aqui, a empresa mais cobiçada. Era uma cobiça dos estrangeiros, eles queriam de todo jeito. Enfim, conclusão, quando foi nesse período, foi quando eu me converti, foi quando o Espírito Santo ardia dentro de mim, eu comecei a sentir aquela necessidade. Eu arrumei um amigo lá na Barra, o Paulo. O Paulo me levava para as igrejas, e o Paulo, tinha dia que eu ligava para ele e falava, Paulo, estou com medo. Um dia de eu me batizar, ainda falei para ele, liguei, Paulo, acho que eu não vou não. Eu ainda gosto de tomar um negocinho, Paulo, uma cervejinha, não sei o quê. Ele falou, o Cristo, você quer um conselho, você vai gostando mesmo. Você vai. Amém. E aí, pois é, menina, e aí, depois disso, aconteceu de eu tomar vinho, de eu tomar espumante, mas o chopp, que era aquela coisa que eu não abria a mão, nunca mais eu botei na minha boca. Olha como é que Deus é lindo. Aí ele falou para mim, você vai assim mesmo, que Deus vai te honrar. E aí foi, eu tive que ficar preparada dentro do sítio lá da minha mãe um tempo, e os profetas iam para lá e ficavam me ajudando, me ensinando a palavra. Eu naquele primeiro amor só querendo orar. Porque quando eu cheguei no estaleiro, o estaleiro tinha acabado, tudo se acabou, e aí foi a segunda fase para a minha vida. A segunda honra. Já com Deus, tudo na provisão, tudo diferente, mas aí vinham os contratos, vinham as coisas aconteciam, mas tudo dentro da provisão, tudo ali para eu me sentir dependente dele. Mas como eu estava naquele amor, naquele primeiro amor, naquela coisa toda de muita oração, isso tudo eu tirava de letra, entendeu? E quando eu ainda me converti, eu ainda fui para a igreja, eu ainda era rebelde, eu ainda falei assim, eu vou,
tá, eu vou. É para ir, então eu vou. Mas tem uma coisa, eu não tenho essa paciência, não. Essa injeção de saco desses crentes, não. Que eu vou esperar 10 anos, que eu vou esperar o tempo de Deus. Eu não tenho esse saco. Ainda fui falando isso. A minha irmã ria, que a minha irmã dizia assim, irmã, você vai ter que esperar 10 anos e mais um pouquinho. Eu já devo estar uns 15 esperando. E com paciência, como que pode isso? Nunca me... Ele sabe disso. Esperar um relacionamento. Menina, eu estou esperando com paciência. O relacionamento tem tudo, assim. Eu não me desvirtuei mais. Não me desesperei, não me desvirtuei mais, porque tem gente que oscila muito, tudo, né? É verdade. Então, eu fico ali firme. E tudo isso é muito, você tem que ter um relacionamento de Deus, é tudo muito de Deus, sabe? E aí, quando foi essa segunda fase, foi o mais gostoso, porque foi essa experiência, aí quando veio a crise, veio também o problema do milagre, né? E aí vinha a provisão, como veio esse dinheiro, esses dólares para minha conta. Isso foi em que ano que começou a crise e aí junto 2014, a questão do rim? 2013 para 2014. Foi início de 2014, tudo começou em 2014. Vão fazer, o ano que vem, vai fazer 10 anos. Começou isso, 10 anos atrás. Foi 2014, porque em 2013 ainda comprei esse carro aí. Em 2013 ainda estava bem. Quando chegou no final de 2013 para início de 2014, quebrou o país, quebrou tudo. Mas antes disso, o estaleiro também já tinha quebrado, já vinha aquela crise violenta. Foi na época da pandemia, não foi? Se a gente consultar, que o Ike de mais rico do Brasil se tornou... Gente, as ações vieram uma loucura. Eu sempre estava com ele no final de semana. Meu barco ficava na mesma marina que a dele, a gente ficava batendo papo, conversando. Que loucura aquilo, né? Eu era admiradora dele. Todo mundo! Eu admirava ele de um jeito, eu falava, tem que ter um marido igual esse homem aí. Todo mundo! Eu lembro do meu marido falando, né? Aquele orgulho, né? Esse cara arrojado, né? Que empresário, que visão! A simplicidade dele. A gente sentava assim lá na marina, assim no chão, com ele conversando, batendo papo, o cara igual ele. O que você acha que aconteceu? Você que conhece mais intimamente. Quebrou, né? Foi o país, ele foi vítima do sistema. Você acha que ele foi vítima porque o pessoal coloca a culpa nele, né? Ele tentou, não coloca a culpa nele nada. Ele foi vítima do sistema, coitado. O cara ainda investiu muito no Brasil, bobo ainda, deu muito dinheiro no Brasil. Ele foi despoluir a Lagoa, Rodrigo de Freitas, que ele não tem nada a ver com isso. Fez de graça. Quantas coisas ele fez pelo Rio, gente? Principalmente pelo Rio. Ele fez muita coisa. E quieto na dele, né? Quieto na dele. Só que ele, assim, ele acho que ainda está com tornozeleira. Meu Deus do céu. Acho que foi um dos únicos que pagou, né? O Sérgio Cabral está aí, solto. Mas o Sérgio Cabral era coisa do Lula. Eu tenho fotos, eu na frente, agarrada com o Lula. Hoje eu até brinquei com o Wagner. Wagner está reformando o site ali. Eu falei, Wagner, quer botar aquela foto? E eu, o Lula, Sérgio Cabral, aquele bobão, que ele é prefeito ainda, o Eduardo Paz. Eu na frente, o Lula aqui do meu lado, dando entrevista, só faltava estar com a mão no ombro dele. E a gente aqui, Sérgio Cabral, aqui atrás de mim. Naquela época do auge das petroleiras. Tem aquela foto que ele está falando da suja de petróleo, que descobriu pré-sal. Toda inauguração dos navios do Mão, aí ele vinha. E o meu escalador que quebrava o champanhe lá no navio, então era aquela festa. E eu era muito amiga da Milena, essa que foi embora para os Estados Unidos, essa minha amiga que fazia as festas lá, então a gente era festeira. Que legal. Ai, que quietinho, não dá uma entrevista, não conta nada, né, dele. Não conta nada dele, não, porque da outra vez ele começou a querer se soltar, começou a querer voltar com força, aí começou muito na mídia, aí tomou outra cepoada, coitado. Aí ele resolveu... Deixa quieto, né? Porque ele sabia que senão ele ia pagar um preço, porque o sistema... O sistema é sujo. Aí ele achou melhor ele ficar quietinho. Mas perdeu muita coisa dele foi penhorada, foi embora, os barcos que ele amava, tudo embora. Mas era uma esperança mesmo, né? Dava gosto, né? Era um brasileiro, o cara... Né? Tinha tanta promessa, tanta coisa. Gente. E ele tentou, ele se converteu. Um funcionário dele levou ele para a igreja, uma igreja ali em São Cristóvão, tinha vídeos dele no Facebook, ainda tem. No Face, fotos dele aceitando Jesus, se convertendo, ele andando com a Bíblia. E ele começou a ter uma fé, mas aí aquela namorada dele, né?
aquela namorada dele tratou de engravidar logo depois, aí arrumou um filho para ele. Eu acho que acabou, hoje deve morar com ele, hoje deve ser esposa já. Na época ela era só namorada. E aí, acho que ninguém da igreja não conseguiu, não foi para frente. Não foi uma pena. Ele precisava de gente para dar apoio a ele. Porque se ele fosse, ia ser uma bênção. Se ele se convertesse, Deus ia devolver tudo em dobro para ele. Que coisa linda. Não, e alguém que abençoou muita gente também, né? E aí ele é um cara muito doador. Se Deus busca, se ele consegue fazer essa entrega, e se ele faz, ele ia ser um grande doador para o reino de Deus. Nossa, ia ser um grande empreendedor para o reino. Que lindo. É verdade. Mas tá bem, pessoal. Vamos deixar então para o nosso próximo encontro a parte do milagre. Do milagre. Ficou uma coisa tão engraçada, foi tão engraçado, isso aí está gravando? Uhum. Foi tão engraçado, a minha conversão foi tão fora da curva, que de um jeito que eu, assim, tipo assim, meu último aniversário, antes de converter, André Marques, meu vizinho, meu amigo de balada, foi meu DJ de aniversário, eu fechei o restaurante e tal, e as minhas amigas adoraram, aquela farra toda. Aí no outro dia a gente ia todo mundo para lanche e tal. Quando foi no ano seguinte, eu convertida, eu fechei o mesmo restaurante, mandei passagem aérea para os profetas, trouxe de São Paulo, do Nordeste, do Sul, fechei as mesas dos profetas. Eu só lembro da Rosane, lá da Barra. A Rosane falando, mas meu Deus, que diferença. Que diferença. A Rosane é meio ímpia, que aquilo não gosta de jeito nenhum de crente. Ela, mas que coisa chata, que diferença. Por quê? De um ano para o outro. Menina, mas olha, de um ano para o outro. Foi assim uma loucura. Aí sabe o que aconteceu? Eu ia na lanche, eu falava assim, mãe, mas vem cá, como é que vai ser isso daqui para frente? As profetinhas de coquezinho de vestido. Chegava na praia, queria tomar banho de vestido. Eu falava assim, não, mas meu Deus, tem que ter um equilíbrio. E essa irmãzinha lá do Sul, ela dizia para mim, ela fala até hoje, ela fala, Cristina, graças a Deus que você conseguiu obter o equilíbrio, eu tinha tanto medo, porque no meio desses profetas também tem muita gente que acaba se perdendo, né? Porque Sim. tem gente que também gosta, a gente até conversou isso hoje, tem gente que gosta daquele negócio de revelar e dinheiro, não sei o que, e acaba ficando aquele ciclo vicioso, aquela coisa. É verdade, Cristina, que bom. Eu consegui um equilíbrio, foi assim fantástico, mas assim, foi tudo muita oração. Porque é difícil mesmo. Foi eu tenho uma amiga, tadinha, que ela assim, uma história parecida um pouco com a sua. Um coração maravilhoso para a obra, de doar, de entregar, mas ela deixava o profeta controlar ela. Até hoje, agora, há pouco tempo que ela se libertou agora. 15 anos na mão da profeta. Você acredita que a profeta amaldiçoou ela? Nossa, que absurdo. Ela, como é que pode a pessoa que Deus usa? Eu falei, a gente tem dificuldade para entender, mas da mesma fonte vai jorrar água doce e água amarga. Porque Deus não retira seus dons, essa pessoa se perde. Você acredita em mim? Porque eu conheço essa profeta também, né? Deus usou muito para minha vida. Você acredita? E ela veio me contar com medo, achando que eu não ia acreditar. Ela e a mãe dela. Fizeram um quarto para a profeta na casa delas. A profeta estava morando lá meses. Mas o que acontece? Às vezes não é nem Deus que usa, às vezes é o capeta mesmo que está usando e a pessoa não sabe. Porque o inimigo também sabe de muita coisa, né? Então, infelizmente... Mas eu acho que ela era muito usada mesmo. Só que eu acho que ela tinha um problema, assim, meio emocional e meio mental mesmo. E ela não quis se tratar. Eu conheci pastores que tentaram ajudar, porque ela era muito abençoada mesmo. Tentaram ajudá-la, falaram para ela, vamos fazer um tratamento. Ela não quis. E aí, essa questão foi piorando. Então, ela ficava meio desequilibrada. E numa hora dessa, gente, se você contrariasse ela, acabou. Entendeu? Aí ela foi contrariar. Na hora que ela disse não, eu preciso de dinheiro para isso. Mas, pastor, eu não tenho. Para quê?
Amaldiçoou ele tudo. Revogou tudo que tinha abençoado. Que absurdo. Ela chorando. Você acredita? Eu falei, acredito, minha filha, Mas Deus acredito. nem escuta isso, né? Eu falei para ela ficar tranquila, mas Cristina, exatamente você falou, tremendo isso na sua vida. Porque ela não conseguiu esse equilíbrio. Agora. Não, a irmã Arlete fala até hoje isso. A irmã Arlete fala. Eu Glória fico a Deus. muito feliz, muito grata a Deus Glória a por Deus. você ter conseguido esse equilíbrio. Porque no início foi um choque. Aham, Porque aham. eu dizia assim, mãe, como é que eu vou fazer? É. Eu vou conhecer alguém e aí todo mundo na praia tomando banho de roupa. É uma mudança muito. Eu ficava assim, sabe, sem entender. Eu ficava, Mas é porque você se lançou, né? Pois é, e eu fui muito, assim, eu gostava muito, eu sempre gostei muito dessa coisa da glória Das de coisas Deus. de Deus. Isso é a glória Aham, de Deus, aham. né? Dele É sim. falar das revelações, tudo. Eu, como eu me joguei, e eu gostava de estar nesse ambiente de glória, eu precisava naquele momento, sabe? Amém. E aí depois eu fui discernindo, né? Sabendo Que separar lindo, o que joio coisa do linda esse trigo. equilíbrio. E até mesmo nas bênçãos hoje, também eu comecei isso tudo aqui com a Alex. Muitas vezes Deus começou a me tratar de saber a hora que eu tenho que abençoar, a hora que não tem. Até isso eu estava, sabe, eu tive que aprender, porque no início eu estava meio... É. Às vezes Deus quer colocar a pessoa na prova e aí você... Exatamente. vai, Exatamente. Ela tá ligada. Exatamente. Amém. Glória a Deus. Pode vir um profeta aqui hoje e falar, teu nome é Cristina, teu CPF. Isso aí não coisa ela não. Porque tem gente que fica, né? Ela é muito centrada. Amém. Porque a gente, depois que a gente tem as nossas próprias experiências, a gente não se deixa mais enganar. Não, e é aquilo, realmente, né? Deus confirma, né? Coisas que já falou com você, Deus vai te conduzindo, Deus vai te orientando, né? Você ouve, recebe, interpreta como da parte de Deus, né? E vai encontrando esse equilíbrio nesse relacionamento, né? Coisa linda. É verdade, é isso mesmo. E às vezes eu chego em casa e falo para Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Porque é muito forte o que eu já vivi com Deus, as experiências que eu já tive. Amém. Sabe, tem pessoas que vivem uma vida inteira E não tem né? 1/3 da experiência que eu já tive com Deus. Amém. Isso vale muito mais do que ouro, Com muito certeza. mais do que qualquer dinheiro, muito mais do que tudo, sabe? Amém. Isso vale demais, é muito bom, Amém. muito bom. Você pensa em colocar fotos nesse livro? Sim, eu acabei de escrever aqui, ó, fotos, registros, eu te perguntar se você achava que deveríamos colocar. Porque se você quiser colocar fotos, eu tenho fotos viajando, tenho fotos lá em Dubai, tenho fotos em Israel, tenho fotos em... Eu acho que é uma boa, sim. Né? A gente pode tanto colocar as fotos espalhadas, quando a gente pode fazer dependendo de como for a impressão, a gente pode colocar em cores mesmo, né? Aqui, Uma parte no meio onde tem as fotos ali, os momentos, né? Essa galeria da sua mãe seria uma coisa legal de mostrar. ó, isso é lá em Dubai, ó. Era uma coisa parecida com isso assim, bem no alto, tudo de vidro. Lá é uma cidade futurista, né? Tudo muito... Minha sobrinha foi comigo, Adriane. Foi quando meu cunhado estava doente, eu levei ela para dar uma descansada, porque foi muito pesado. Que linda ela. E ela médica, vendo o pai dela... Ah, sim, sem entendendo fazer tudo, né? Entendendo tudo, ela que estava cuidando dele, e vendo ele morrendo sem poder fazer nada, isso foi em deserto. Não tinha solução para o caso dele? Câncer de pâncreas. Ah, meu Nós levamos ele até para o Astra, não tem jeito. Depois ele ficou amarelo. Não tem transplante, E outra experiência que nós tivemos, nessa o Alex estava junto. No dia no hospital, o Alex viu o anjo. Conta aí como é que foi, na oração, a gente orando ele, quando o anjo veio. Eu vou tentar me lembrar, nós estávamos orando ele, aí de repente eu vi um anjo descendo e bate as asas. Aí eu falei, pô, sabe que Deus levou ele agora? Que deu aquela paz ali dentro. Ele tinha horas que ele começava a sentir muita dor, Muita ele dor, começava só do lado, a reclamar comigo, cunhada, eu não estou aguentando.
Aí eu dizia, calma, cunhada, eu Pra entendo. tomar como Eu filho. entendo, cunhado, eu entendo, eu entendo, cunhado, eu entendo. Aí eu tinha que fazer isso para ele, para acalmar ele. Aí eu dizia, mas vamos clamar, cunhado, tenha fé, cunhado, tenha fé, vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar. E a gente começava a clamar. Aí eu chamava o Alex, ligava para o Alex, a gente ia para o hospital, ficava clamando, clamando. Nesse dia a gente ficou clamando, clamando tanto, que o Alex viu o anjo vindo assim, ó. Aí o Alex, nossa, um anjo enorme. E o anjo fazia assim com as asas, e ele deu aquela suspirada e passou aquela dor toda, e ele achou que foi o anjo que veio e levou ele. Porque ele esquece das coisas, tem que lembrar ele, parece que ele não sabe contar, não. Tem que contar, tem que falar como é que é. Aí, na época, ele ainda falou assim, será que o anjo levou ele? Será que ele foi? Aí a gente foi perto, ele estava respirando, mas ele foi. Mas deu um alívio a ele, Deu um né? alívio. Nesse dia, o anjo veio, eu tenho certeza Preparou ele. que foi daquele dia em diante que esse anjo veio, que ele viu que foi tão forte, que a reação do Alex foi muito forte, e foi o anjo que preparou ele. Depois daquele dia ali, foi mais rápido, ele não demorou mais muito, mas ele também já não sentia assim, aquelas dores de alucinar ele, porque eu tinha medo disso tirar ele, dele se revoltar, sabe? O medo que eu clamava, que eu pedia a Deus era para que ele não se revoltasse, porque ele era vaidoso demais, ele não era cristão, ele se converteu durante essa doença, entendeu? E eu acompanhei ele o tempo todo. Seu medo era que no final ele se revoltasse, né, e falasse contra Deus, né? No último dia, quando ele saiu de dentro da minha casa, que ele ainda ficou dentro da minha casa, porque ele fazia quimioterapia aqui no Rio, ele ficava aqui, que eles moravam em Macaé. Ele ficou muito comigo, eu falava muito de Jesus para ele, mas Deus trouxe para perto, sabe, de mim. Foi incrível. E aí eu falava, eu nunca esqueço, no último dia que ele saiu de casa, que ele não voltou mais, ele foi para o hospital, ele falou assim para mim, cunhada, então tudo é em nome de Jesus, né? Eu falei, isso, cunhado, tudo é em nome de Jesus. Que legal. Eu tenho os vídeos dele, ele Felete, ungindo ele, aquele pastor, aquele lá do... Um que foi curado de câncer também, que vem sempre na Sim, aquele magrinho. Um que é meio estrangeiro, fala meio enroladinho. Ele, Esqueci o o pastor nome dele. Felipe, ele Felete, que eu combinava com o pastor Felipe, pastor, eu vou levar ele hoje, aí, pastor, leva ele hoje no tal do... Quando o pastor veio, ele falava o nome dele. Aí eu levei, então, sabe, Deus preparou. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Ele falou, você ficou tem que amarelinho. trazer ungido do Vitor Hugo. Aí levei. Ele ficou amarelinho. Amarelinho. Mais amarelo do que aquele amarelo ali do o pâncreas, os né? olhos e o corpo, né? A pele. Ele, no final, ele não estava mais incrível, quer ver? Aqui, ó, foi essa foto do Alex. Você mostra a foto que você tinha mostrado aí para ela. Né? Essa emoção. E alto ele, né? Forte, Era alto, né? era forte. Vou ter que entrar aqui para procurar de novo. Então vai demorar muito tempo. E as filhas? Então, a filha dele é essa médica. Aqui, a família dele é essa aqui, ó. Minha irmã. Olha ele aqui, ó. Como é que ele é? Que Minha irmã. forte, a que filha. filhos lindos. A filha que ele já deixou médica e o filho. Uau. Vendo? Mas só que no final, se você ver, que não tem. E os filhos estão indo para a igreja. Aqui ela em Dubai, olha que lindo esse coisa que a gente vê o condomínio todo no Cauã Palmeira, né? É lindo esse condomínio. Então, aí a filha dele veio até morar comigo, agora está aqui no Rio, eu aluguei para ela um apartamento lá em frente ao hospital, que ela está fazendo residência, né? Cirurgia cardíaca, e o filho dele está em Macaé com a minha irmã. Entendeu? Mas é isso, aí foi triste também, porque foi meu cunhado, depois de um ano certinho meu pai, depois de 4 meses do meu pai, minha tia, irmã do meu pai, que era muito colada com a gente. Foi minha tia, meu pai e meu cunhado. E no intermediário ainda um primo aí, meu, que também morreu de câncer. Mas era um primo assim mais velho, né? Mas enfim, também que era da família, né? Foram 4 pessoas, porque tinha muitos anos que não morria ninguém na família, muitos anos, nem na época de Covid e tudo, quase que não morreu ninguém. Só morreu uma tiazinha minha que era muito velha, bem velhinha, era quase que tia-avó. Mas, então, muito tempo sem morrer ninguém. Quando depois do Covid veio esse... Foi difícil. Mas são situações que nos dão muitas experiências também, né? A gente obviamente não quer, né? A gente vai sempre pedir, Senhor, misericórdia, dá mais um tempinho, dá mais um ano, dá mais 6 meses. Mas às vezes Deus tem planos que a gente não compreende. A gente não entende nada. Então, Verdade. ontem mesmo estava lá, hoje de manhã estava lendo aquela passagem que fala que
que alguns serão salvos como que pelo fogo. Né? Que as obras, se você olhar as obras que a pessoa fez, vão ser todas consumidas, não vai sobrar nada. Mas ele vai ser salvo pelo fogo, né? Tipo assim, vai passar assim no finalzinho, no aperto, mas vai ser salvo, né? Então importa que seja salvo, né? Em nome de Jesus. Verdade.